Toca o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando a minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui no podcast Ser Artista no canal do YouTube, em todas as plataformas digitais. Como eu sempre começo dizendo, esse projeto, esse videocast é oriundo desse livro que eu amo tanto e feito com o meu grande parceiro Arnaldo Bloch, pela HarperCollins. E como vocês sabem, a gente estreia a peça em janeiro e depois vem a série. Hoje, como sempre, vou repetir, mais uma grande amiga, talentosa, querida, parceira, amiga de A maiúsculo, né, de verdade, e com histórias que com certeza vocês vão se emocionar, vocês vão rir, e mais uma vez eu vou trazer novidades da carreira dela que vocês com certeza não sabem. Muito boa noite, Ângela Vieira. Boa noite, Marcos. É um prazer enorme te ter aqui. Eu quero te dizer do meu prazer e já comecei emocionada com a sua introdução. Gostou do vídeo? Eu adorei o vídeo e assim, fico muito emocionada de todos os grandes atores e alguns deles grandes amigos. Esse podcast é uma devoção de gratidão a vocês, por tudo que vocês fizeram por mim e eu por vocês. Eu acho que eu me transformei em quem eu virei graças a vocês. Eu acho que eu aprendi com vocês. Eu acho que os meus erros eu melhorei. Eu acho que meus acertos foi em prol de vocês. E eu acho que eu cresci internamente porque a arte não só me transformou, mas como a convivência com vocês. Né? Eu tenho muito respeito, muita admiração pela técnica, pela disciplina, pela dedicação, pela seriedade com que vocês levam a carreira, pelo estudo. E eu fui absorvendo o que tem de melhor. Né? E eu fico muito feliz de todas as noites ter esse encontro. Eu sempre digo, quem vem aqui é meu amigo. Só está vindo meu amigo. Eu quero deixar um dos maiores legados do teatro brasileiro, das pessoas que eu realmente acredito que faz a diferença. E você é uma delas. Eu te agradeço profundamente e quero deixar registrado uma coisa que me emociona muito em você, que é o seu amor pelos seus profissionais, pelo amor pelo teatro, amor pela profissão. Isso banha a gente. Que bom. Sabe? Então, essa troca é uma troca muito sincera, muito verdadeira. Saudável, né? Saudável. Saudável. Bom, eu vou começar falando uma coisa que sempre falaram para você algumas pessoas, e eu na intimidade sempre falei muito, e eu quero saber hoje, talvez o público, algumas pessoas já perceberam isso, outras não, por isso que eu sempre falo que a gente faz revelações aqui, que é como você lembra Marília Pêra. Você se sente parecida com Marília Pêra? Não, e é uma coisa, você foi a pessoa que falou isso para mim com uma certa frequência, né? Mas a Marília Pêra, ela entrou na minha vida, eu devia ter uns 10, 11 anos, porque nós fazíamos aula, quer dizer, não fazia aula junto com ela, mas nós éramos alunas do mesmo professor de balé. Marília, se não me engano, é 8 ou 9 anos mais velha do que eu, né? Então eu E você cresci... já fez aula com a Marília antes de entrar no municipal? Já fiz o quê? Fazia aula com a Marília antes de entrar no municipal? Não sabia. Muito antes, com um professor chamado Johnny Franklin. Olha. A Sandra Pêra, que é mais ou menos da minha idade, Sua Sandra é mais grande nova amiga. do que eu. Minha grande, tô te falando, amiga dessa época. Eu tinha 9 anos, a Sandra tinha 6. Não sabia disso, Ângela. Que legal. Nós éramos alunas e a Marília já era mais velha um pouquinho. E eu já era fascinada por ela, porque entre uma aula e outra tinha um intervalo e a Marília contava coisas e eu ficava assim.
Porque ela já era Já era aquela aquela potência, né? coisa, aquela potência, aquela estrela, aquele talento. Mas você me lembra o tom de voz. Você tem uma brincadeira que você fala assim, ô garoto. Marília falava muito, né? Ô garoto. Lembra demais. Como era ser uma Conto mais. bailarina tão grande numa época em que as bailarinas eram tão pequenininhas e ainda são pequenininhas? Bom, era a bailarina da coxa grossa. Olha, eu era realmente a mais alta da minha turma. Depois, no corpo de baile, não. Ainda tinham 2 bailarinas um pouquinho mais altas que eu. Mas eu sempre fui a última da turma, porque eu cresci muito rápido. Eu cheguei quase eu tinha 1,72 m, já diminuí. Tô com Eu também diminui 10 1,70 m, eu centímetros. também. Eu fui alta para a minha época, né? A estatura aumentou, tanto do homem quanto da mulher, mas eu era sempre a última da turma. E tinha um físico que não era o físico privilegiado do bailarino clássico, né? Eu sou uma mulher de curvas, sempre fui. Eu tenho descendência italiana, portuguesa, então é a mulher farta, né? Eu sofri, eu Você sofri. gostava do balé clássico da maneira que você... Gostava, mas eu era muito melhor nas outras matérias, dança espanhola, dança moderna, dança afro, tudo isso eu fiz na Você escola de sempre dança. amou dançar, né? Eu lembro de você dançando muito em Ai, festas. adoro. Você ainda dança muito em Eu festa? adoro. Eu tenho essa imagem Eu na adoro. cabeça, de que você entra numa pista de dança Eu e sai adoro. dançando. Eu E você ainda adoro. continua assim? Eu continuo, eu Que adoro. Eu posso delícia. dançar sozinha, acompanhada, eu adoro dançar. E te digo mais, eu tenho certeza que se até agora não aconteceu, não vai acontecer mais. A bailarina jamais sairá de mim. Com certeza. Jamais. Marília Jamais. falava uma coisa que eu acho que você faz isso muito bem, e eu vou perguntar se eu usava essa técnica. Ela fez aula de balé até véspera de morrer, até quando ela pôde trabalhar. Ela tinha sala de balé dentro de casa. Eu sei. Você manteve o balé na sua vida durante essa carreira toda de atriz? Ou você deixou o balé de lado? Não. Agora, pouco antes da pandemia, eu tinha voltado para a aula de dança, mais um alongamento dançante com Jean-Marie Dubrou. Mas eu parei de fazer aula de dança. Eu não tenho mais paciência, porque as aulas que eu gostaria de fazer são longe da minha casa, aí eu tenho que pegar um carro, enfim. E eu fiquei só fazendo aula numa academia. Que você faz exercício até hoje e Faço até hoje e com a você anda Estela na lagoa direto, Corro, né? eu gosto Você de correr. Você Eu corre corro, até hoje, Ângela? corro 3 Quantos vezes por quilômetros? semana. Atualmente eu estou correndo 5, Bastante. 4,5, 5, porque lá atrás, a coisa de uns 15 anos, eu estava me preparando para meia maratona, porque eu gosto muito de correr. Chegou nesse nível. Sim, mas eu tenho sequelas da dança. A dança Acaba com o joelho, acaba com o com pé. tudo, com o quadril, com a coluna, Que diga né? na Botafogo. Nossa. Não é uma coisa não simples. é fácil. E aí eu estava com um problema no quadril que não dava Não deu mais pra para fazer uma longa maratona. distância, não dava Mas mais. você acha que a sua elegância, a Marília até dizia isso, que você era uma das atrizes mais elegantes, né, que a gente tinha. E ela, quando falava do balé, que ela fez Doce Leite com a Camila Morgado e o Giannichini, ela botou os dois para fazer balé clássico. Eu sei. E ela dizia muito isso, que o balé trazia a elegância e o autoconhecimento do corpo para o palco. E você acha que o balé te deu essa elegância, essa coisa ereta que você tem? Ou é uma coisa da sua natureza? Marcos, assim, eu não me percebo essa mulher. Não, eu só percebo essa mulher quando eu faço as personagens em TV, que são personagens que permeiam 90%. Mas deixa eu entender uma coisa. Quando você fala assim, eu não percebo essa mulher, você não enxerga o seu nível de elegância, que é altíssimo? Não. Mas você aí sabe é que que eu... todas as mulheres do Brasil olham a primeira palavra que falam da Ângela Vieira, que atriz elegante. Você sabe que é unânime, né? Mas aí é que eu vou chegar. O balé, a dança clássica, ela é condicionamento. Condicionamento puro, né? Então, assim, o que você precisa? Você precisa de postura, você precisa de um andar leve, você precisa de braços suaves. É uma coisa que traz a elegância, mesmo que você A faça... Marília fala muito isso, as finalizações. O Posicionamento da mão, dedo a tem parada uma no palco, nunca ser de perna posição. aberta. A mão, o dedo, o pescoço, o ângulo. Você vai pegando isso e isso vira hospedeiro na sua vida.
É automático. Se você tem que fazer lá, vai a cabeça, vai o olho, vai a mão, vai o dedo. Fiz isso há anos a fio. Então, talvez isso esteja comigo, Ficou não de dentro do uma teu... forma Ficou orgânico, involuntária. né? Ficou Ficou orgânico. orgânico, ficou orgânico. Ficou hospedeiro, Hospedeiro. entendeu? E também me faz com facilidade, se eu tiver que fazer. Fiz um espetáculo que você produziu, que eu era totalmente estranha, né? Uma pessoa que andava Nossa, com composição incrível. E aquilo Vamos falar muito sobre isso. sentia isso. Então, o movimento vem com o entendimento desse sentimento, acompanha como é que essa mulher que é assim, como é que ela anda, como é que ela senta, como é que ela olha, como é que ela pega as O balé te coisas. deu muita disciplina, né? Muita, Muita disciplina. muita. A Eu sua... gosto disso. Muito bom. A sua passagem para atriz foi tudo meio por acaso. Foi. Não foi estratégico, não foi Completamente por pensado, não acaso. foi estudado. E eu queria que você contasse exatamente como foi. Exatamente como Exatamente, porque eu foi. acho a história ótima. Bom, como o balé sempre esteve em mim, eu achava que eu ia ser bailarina para o resto da minha vida. Eu só fui me dar conta de que o meu físico não era um físico privilegiado, né? Embora não fosse problema, mas não era privilegiado, quando eu entrei no corpo de baile. Que eu comecei a olhar, falei, gente, olha o tamanho da minha perna, olha o tamanho do meu quadril, eu não sei não, vai ser páreo e duro, né? Mas eu fiz o corpo de baile e cheguei a ser solista. Agora, nunca tinha pensado na palavra, nunca tinha pensado em teatro. Mas sempre fui uma pessoa muito extrovertida, sempre fui muito debochada, gostava de imitar as pessoas, sabe? Isso quando era criança? Isso quando eu era criança, adolescente, e no corpo de baile. Muitas vezes eu trabalhei com pessoas de fora, coreógrafos, e eu sempre imitava as pessoas. Gente, não conheci seu lado As imitadora. vozes, as Conheço seu coisas. lado bem divertido. A Ângela é muito divertida, viu? Às vezes ela passa uma imagem séria. Não, ela é divertidíssima. Mas eu sei que eu gostava de imitar as pessoas. E os amigos pediam, ai, faz fulano, faz Beltrano. Pessoas famosas ou amigos que você imitava? Amigos dali, amigos, entendeu? Enfim, mas eu nunca pensei nisso. Um dia, uma grande amiga minha, que não tinha nada a ver com o meio, mas tinha 1,80 m, nós tínhamos 19 anos, naquela época que a população cresceu, né? Sim. Ela era uma mulher muito alta para a época. E ela disse assim, olha, tem um programa na TV Globo chamado Planeta dos Homens, cujo diretor é casado com uma amiga sua do Teatro Municipal, que era o Paulo Araújo, casado com Miriam Genofre, que era uma colega do corpo de baile. Eu quero ir lá levar meu book, você vai comigo? Eu falei, olha, eu não conheço o Paulo, mas posso ir. Mas, quer dizer, não conheço assim, falar, oi, Paulo, né? Ia pegar a Miriam em espetáculos, enfim. Quando eu saí, o Paulo falou para mim assim, vem cá, você não quer fazer um quadro comigo segunda-feira? O programa gravava só às segundas. É uma bailarina oriental e eu não uso o balé da casa, porque não tinha balé com frequência no Planeta dos Homens. O balé da casa era para Sandra Brea, enfim, aqueles musicais que eram lindos, por sinal. Lindos. Aí eu falei, eu venho. Fiz a bailarina lá oriental, num quadro com Martim Francisco e Agildo Ribeiro, que era aquele Perguntar Não Ofende. Sucesso esse quadro. Sucesso. Quando eu estava saindo, a produtora do programa, dos Anjos, falou assim, olha, o Paulo pediu para te entregar esse script. Eu falei, tá errado, não é para mim, não. Ela falou, não, é para você. É para você fazer um quadro semana que vem com o Cécio e o Nuno. Eu falei, menina, eu não sou atriz, eu sou bailarina. Ele mandou te perguntar isso. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, Paulo, eu não sou atriz. Ele falou, mas não quer experimentar? Eu falei, quero. E você tinha consciência na época que o Cécio e o Nuno já eram 2 nomes? Claro, claro. Isso às vezes assusta, né? Nossa, claro que eu tinha. E assim eu fui. Fiz o quadro. E, aliás, abrindo um pequeno parênteses, Cécio foi meu grande amigo. E era um ótimo diretor também. Um grande amigo que me orientou muitas leituras. Mas ele foi E uma época, né, Ângela, que não tinha preparador de elenco, que não tinha cuidado nenhum com o elenco de interpretação. Era Não, né, era cada o um por si, diretor né? que ali fazia na hora.
Não tinha isso, E não. em seguida, você já tira o DRT depois? Leina Cresp, que era uma Nossa atriz do grande programa. amiga. Quando veio a lei, eu estava trabalhando há uns 6, 7 meses no programa. Aí eu comecei a fazer o programa. Quadro aqui, Direto. quadro ali, direto. Ela falou, olha aqui, minha gente, se não tirar o DRT, daqui a pouco ninguém trabalha mais. Então, isto é fundamental na carreira de vocês. Então, todos nós daquela época devemos a Leina, fomos todos bonitinhos. Meu DRT tem 3 dígitos. Uma das primeiríssimas. Uma das primeiríssimas. E foi assim. E aí, no ano seguinte que eu entrei para o Planeta dos Homens, eu fui substituir a Sandra Breia no espetáculo, que era um espetáculo dirigido pelo Jô do Milor Fernandes, A História é uma História. Eu vi, acho que a Françoise fazendo. A Françoise fez bem depois. Fez, muito inclusive, depois. com o Paulo. Com o Paulo, exatamente. Eu fiz com os Paulo irmãos Casarré. Gracindo e o Gracindinha. Foi minha estreia em teatro. E eu vi recentemente uma montagem de um ator de escritório também. jovem, do Bruno Suzano, 3 atores jovens. Eu também vi. Gosto muito desse texto. No Sesc Tijuca. No Sesc Tijuca, exatamente. Era maravilhoso. A tua estreia foi aí do teatro, foi a primeira peça. A minha estreia já foi numa turnê, amor. Uma turnê de 7 meses. Você se apaixonou, então, pela arte de interpretação imediatamente? Imediatamente. Eu acho que eu gostaria muito de fazer aquilo e como estava atrelada ao fato de ser bailarina profissional, achava que aquela carreira seria a minha até o fim. Você é um exemplo do que a Rosa Maria Murtinho fala muito. A gente discutiu muito essa questão da RT. Né? Mas eu hoje discuto a questão da RT por ser um agente, né, um dos pioneiros do Brasil, mas assim, que eu sou a favor da regulamentação da profissão. Eu acho que todo mundo que tem que trabalhar, que vai trabalhar numa determinada área tem que ter formação para tirar aquele DRT, assim como o médico não pode ser médico se não tiver o DRT. Claro. Mas a Rosinha fez uma observação até nos mandamentos, quando eu coloquei que ela é pertinente, você é um exemplo disso. O talento e a vocação pode permitir você ser um artista, sim, que você apresentou. Você tinha talento e tinha vocação. Claro que na medida que tem uma lei, que tem uma regulamentação, não pode ser a regra tem que ser cumprida. É lógico. Não basta ter talento e vocação. Mas eu quero usar isso como um exemplo de que é muito isso, sim. O artista, quando tem talento e vocação, ele pode seguir. Só que ele só tem que respeitar a lei. Né? E você foi um exemplo disso. Todos os programas de humor que você fez, foram muitos, né, naquela época. Você chegou a fazer o Jô, o do Gordo, não fez? Eu fiz, sempre fui atriz do Planeta, que durou 2 anos depois que eu entrei, e depois abriu para Vivo Gordo e um outro programa do Agildo. Eu fui para o Vivo Gordo. Eu adorava essa época, onde também. tinha humor, música. O humor era muito livre, claro que hoje as regras são outras, a gente tem que ter um respeito, sim. Não pode fazer piada com qualquer coisa, mas tinha uma coisa, eu achava que na época tinha uma coisa até meio naive, uma coisa meio ingênua, que não era uma crítica, tinha uma coisa de uma alegria do programa da casa. Você acha que ainda temos espaço, do jeito que o humor hoje está com as devidas limitações, mas nós temos espaço para algum tipo de programa com aquela alegria, misturando os números musicais com a beleza das pessoas, com aquela alegria, ou não? Isso é uma coisa que ficou no passado e não tem mais espaço para aquele humor. Eu não posso te responder com propriedade se tem espaço, porque isso talvez tenha que se fazer uma pesquisa de mercado, né? Mas eu acho que os programas assim são muito sedutores. Por exemplo, o Vivo Gordo era um programa machista, né? Sim. Com humor machista. E eu sempre ficava falando com os autores assim, gente, lá vem a feminista. Eu falei, não, eu já só tinha quero... essa consciência na época? Eu pelo menos tinha. Mas discutia isso nos bastidores ou não? Falávamos abertamente sobre isso. Quer dizer, as mulheres todas eram mulheres com roupas muito sensuais, mulher era muito objeto, etc. A piada era do homem. A única cabeça do elenco para fechar a piada feminina era a Berta Loran. Quer dizer, não tinha um espaço para você ser o cabeça do quadro. Era um espaço dos homens, né? Dos homens. E aí eles falavam, feminista. Eu falei, não, gente, eu só quero que vocês tenham uma visão feminina também do programa, sabe? A mulher também pode fazer humor. Ela não precisa ser a escada para finalizar com uma piada feita por um ator, finalizar um ator. Não. A gente por que não bota os atores de... É bonito ver corpo bonito, não é? Bota os atores de sunga. Eu falava isso. Aí o Wilton falava, chegou a feminista. Mas tudo numa boa. Claro. E era assim.
Isso foi cortado com TV Pirata, Sim. que veio aqui. Quebrou todos os paradigmas. Maravilhoso. Maravilhoso. Acho que é o grande pioneiro da virada, né? Talento, só tinha talento ali, foi uma outra história. Marília costumava dizer que o TV Pirata era inspirado nela. É. Ela dizia, eu já fazia o TV Pirata nos programas tais. Porque a Marília era muito irreverente através do humor. Total. Né? Total. Ela fez personagens icônicos com a irreverência absoluta. E era uma pessoa muito debochada. Completamente. Ela tinha uma visão maravilhosa. O Miguel falou uma coisa outro dia, fala Bela, que eu amo de paixão, e eu sei que é seu amigo. Ele falou, Marcos, o Pé na Cova hoje não poderia existir. É verdade. E o Pé na Cova era genial. Era lindo. Aquele final, os finais, aquilo era brilhante. O Miguel teve uma inspiração. E a Marília estava... Genialmente, né? Brilhante. Brilhante. Muito difícil fazer aquilo, né, Ângela? Muito difícil. Muito difícil chegar perto da Marília. Muito difícil. Do talento da Marília. Nós estamos falando da maior atriz do Brasil. Eu acho. E uma das maiores do mundo. Eu acho. Eu tenho grandes atrizes que eu sou assim, que eu sou completamente apaixonada. Aliás, eu acho que o ator brasileiro é um ator de um talento, assim, por excelência. Principalmente as mulheres que nós temos em quantidade, Nossa. Né? É o país dos talentos. A Marília, eu vi Bibi, eu vi Bibi aos 10 anos de idade, foi quando eu falei para minha mãe, eu quero fazer isso, Que lindo. fazendo My Fair Lady. E, aliás... Com Paulo Otran? Com Paulo Otran, um parêntese muito pequeno. Eu e Caruso, Marcos Caruso, temos a mesma idade. Ele, em São Paulo, falou a mesma coisa vendo Paulo Otran. Que barato. Eu quero fazer isso. Nós somos grandes amigos hoje, a gente se emociona até quando a gente lembra disso. Mas eu acho que Marília não tem comparação. Por isso que eu bato tanto nessa tecla da referência dos gigantes, você e o gigante. Vocês são a referência para uma juventude, vocês são um exemplo para uma sociedade, vocês são o legado da carreira, da arte, e vocês são o orgulho da nação. Que a gente perdeu até um pouco isso nos últimos 4 anos, mas vocês sempre foram o orgulho da nação. O Brasil sempre foi apaixonado pelos grandes atores. A prova disso é que elas lotavam teatro no Brasil inteiro sem precisar estar fazendo uma novela. Sim. Elas todas fidelizaram o público. Porque também teve um momento em que o público prestigiava muito o teatro. E agora, graças a Deus, está tudo voltando a lotar. Nós estamos de novo recuperando. Recuperando o público. E, assim, nós nunca perdemos a nossa dignidade, embora tenham feito muita força para que isso acontecesse. Jogaram a sociedade contra a gente por todos os lados. Nós somos, assim... eu tenho muita pena de um país que não louva seus artistas. Muita pena. Esse país está doente. Você que viveu a ditadura tão de perto, muito, né? E sofreu muito com isso, e todos os grandes atores da época sofreram muito. E comparando a da era Bolsonaro que nós vivemos nos últimos 4 anos, que eu considero, dentro dos meus 54 anos, a pior época da minha vida a nível de política, né? Mesmo eu sempre disse que eu não sou PT, mas não vi nada pior que o governo Bolsonaro, e claro que eu votei no Lula, obviamente, né? E estou, inclusive, muito a favor do governo atual, mas eu nunca vi nada igual. Você, fazendo uma comparação entre o que você viveu na ditadura tão de perto e o negacionismo e tudo que a gente viveu dos 4 anos de Bolsonaro, muita gente fala que o governo Bolsonaro foi infinitamente pior que a ditadura e muita gente não entende. Eu tenho essa sensação em vários aspectos. Você também tem essa sensação? Tenho. Eu acho que essa época da ditadura foi uma coisa horrorosa na vida das famílias, dos presos que desapareciam, das torturas que todos eles sofreram. Eu fui muito a auditorias de pessoas que estavam presas. Era uma coisa, assim, eu não tenho palavras, porque não tem uma palavra que descreva o horror que foi aquilo. E acho que, depois de tudo o que aconteceu, nós não tivemos uma retratação como a Argentina teve, que puniu e prendeu todos os torturadores. Nós não tivemos isso. Nós tivemos, ao contrário, num plenário, um homem que chegou a ser presidente e louvava a ditadura. Um dos maiores torturadores, que foi o Brilhante Ustra,
E foi aplaudido, isso é muito sério. Muito sério. Inconcebível. Isso é muito sério. Inconcebível. Então, nós ficamos muito doentes, muito doentes. Conseguimos que isso fosse afastado, mas não ainda conseguimos que Eliminar. isso fosse eliminado. Com E eu tenho certeza. muita preocupação. Eu li um artigo de uma jornalista que eu adoro, que é a Eliane Brum, Maravilhosa. maravilhosa, e ela falava uma coisa muito simples, mas muito séria. Os lares dessas pessoas que pensam como esse homem que esteve no governo têm crianças e adolescentes. Essas crianças e adolescentes vão crescer dentro desses lares com esse pensamento. Isso é preocupante, Totalmente. entendeu? Isso é preocupante. E nunca vi uma juventude tão adoecida mentalmente. Não, não. Nunca vi nada parecido. Não. Nada parecido. Mas já estivemos piores. Já tivemos pior e estamos melhor. Graças a Deus. Estamos voltando para o eixo. Exato. Voltando para sua brilhante carreira. Como é que foi a transição do humor para a dramaturgia? Pois é, então foi assim. A primeira novela que eu fiz foi em 86, na extinta TV Manchete. Era uma novela de um jornalista, que era um jornalista maravilhoso, e um escritor, José Louzeiro, Ele fez muito sucesso na Manchete, né? que fez essa novela. Era o Corpo Santo, não é isso? Corpo Santo, e que vários atores da Globo, já atores consagrados, estavam migrando para a TV Manchete, porque nessa época o Zé Wilker foi dirigir Diretor a artístico, dramaturgia. né? Exatamente, Eu lembro. diretor artístico. Então, a novela era encabeçada pelo Reginaldo Faria e pela Cristiane Torlone. E tínhamos nomes como Lídia Bronde, como Sérgio Viotti, Jonas Bloch, Antônio Pitanga, enfim, era um elenco estelar. E eu fui convidada para fazer uma personagem muito interessante, que era uma mafiosa, a amante mais jovem de Sérgio Viotti, que era o capo, vamos dizer assim. E dali eu fiz mais uma novela na Manchete, fiz mais uma série na Manchete, e em 90 eu fiz a minha primeira novela na Globo, que era Araponga, protagonizada pelo Tarcísio e pela Cristiane. E aí fiquei fazendo teatro. Foi difícil entrar na dramaturgia para você ou você foi fazendo a dramaturgia naturalmente? Olha, eu fiquei assim muito atenta, porque eu era espectadora de novela. Sim. Eu não era, Por isso que eu te perguntei até, eu porque você não fazia tinha só teatro. só teatro. É diferente. Eu fiquei muito atenta ao tom. Eu fiquei muito atenta aos gestos das pessoas que eram os craques, né? Para entender aquilo, porque o teatro é todo aqui. Né? A televisão você pode falar Ninguém sempre assim. falou que a arte de observar. Observar é uma Eu nem arte. sabia. Não é? E assim, você observa quem você admira. E se você não é bobo, você cola nessas Exatamente. pessoas. Você está falando que todos os grandes mestres dizem é isso. Né? Você tem que observar quem é bom para você se inspirar e É realizar. claro. E eu ficava assim muito. Eu sempre fui muito espectador. Eu gosto muito de ver ator. Até hoje, ator me comove e me hipnotiza. Porque um bom ator, uma boa atriz, você não tem como não Sim, hipnotizar. sim. É uma coisa que te chega de uma maneira, fala, como é que essa danada Consegue faz isso? fazer. Entendeu? Agora, eu acho que a sua primeira virada, entrando no mundo da dramaturgia, foi quando você assume Idade da Loba protagonista. Eu acho Foi que minha ali primeira protagonista. primeira protagonista, eu considero a primeira virada mesmo, assim. Acho que ali você dá um salto dentro da carreira de atriz, independente da novela ser na Band. A novela era muito boa, Idade da Loba. Né? Acho que era Chétima como Jaime Monjardim. Era o Jaime e o Chétima, exatamente. Você e Beth Faria protagonizando. Né? Do Alcione Araújo. Já num nosso trabalho, querido. nosso querido, um grande autor de teatro e televisão, um trabalho de composição bom ali, que foi uma novela muito bem realizada. Né? Uma pena que a Bandeirantes depois não engrenou o processo. Né? Quando você se coloca no lugar da protagonista, é muito difícil protagonizar uma novela, Ângela? Marcos, você sabe que eu estava tão nervosa. Ficou? Muito. Quando eu vi o que era, eu falei, gente, eu vou protagonizar uma novela junto com a Beth Faria. Que a Beth é uma... Que já era um ícone, né? É ainda. Ainda, total, Né? com certeza. Tremenda de uma atriz.
Foi bailarina também, né? O Brasil inteiro conhece. Conhece. E eu falei, meu Deus do céu. Porque era a história de duas mulheres, né? Pau a pau. Sim. Era bem dividida a novela, né? Bem dividida. Eram vocês dois encabeçando, uma novela bem dividida. Paulo Goulart. Paulo Goulart. Paulo Acho que a Goulart Beth me Goulart ensinou também, né? muita... Beth, era. Beth. Paulo me ensinou muita coisa de técnica, de câmera, porque eu cheguei meio crua, né? Eu tinha feito Araponga, algumas coisas na Manchete, mas já tinha tempo e não tinha o peso da Por isso que eu te protagonista. perguntei, porque a protagonista, ela trabalha de segunda a sábado, É, grava o dia 55, inteiro e no domingo ela não descansa, ela tem que estudar a semana inteira. É E as pessoas não têm lógico. noção Não, do estudo da não, protagonista. não é E aí, mole. né, e fora a responsabilidade de você Sua vida encabeçar um elenco, acaba. sua vida acaba, Cara, né? você não tem filho, tem a loucura. Mas foi uma experiência muito bem realizada, não Foi. Eu Sucedida aprendi em- muito, muito. A Beth foi uma companheira, Que bom. sabe? E Paulo Goulart foi fundamental. Ele é O encantador. Paulo me dava dicas, ele falou assim, não olha para esse olho daqui, não, a câmera tá ali, olha para esse meu olho aqui. Coisas assim, entendeu? Que eu falava, Delícia. tem isso também, tá bom, tá. Então eu chegava com as informações, ensaiava com ele, né? Porque ele fazia o meu marido, e tudo eu queria. Eu falei, não posso esquecer que ele falou isso nesse momento, eu tenho que olhar para lá, não posso esquecer que ele falou, olha o tom da voz, não deixa ficar aguda, trabalha esse seu grave aqui, que é muito Bárbara. mais interessante para a cena. E eu Bárbara. pegava aquilo tudo como se fosse uma joia para guardar numa caixinha, Que entendeu? delícia. Você fala muito na referência, nas observações, eu adoro isso. Você gosta, hoje você é referência para uma geração. Será, Marcos? Claro que é, imagina, com essa história toda. Você gosta da troca das gerações? Como assim? Não entendi a pergunta. Trabalhar com um jovem, trocar com um jovem. Claro. Você, por exemplo, estar na função hoje da veterana, estar no set e fazer o que os veteranos fizeram com você. Faz assim, faz assado. Isso é uma coisa que te encanta? Eu fico, às vezes, com um pouco de pudor, porque a pessoa pode não gostar. Então, se eu tiver que dar... Só se for uma coisa muito gritante, eu fico com muita parcimônia para não chegar na pessoa de uma forma invasiva, Sim, entendeu? sim. Quando eu sinto quando é necessário falar alguma coisa, até da própria cena, quando eu sinto que a pessoa está receptiva, aí eu falo com muita delicadeza para a pessoa não se sentir realmente invadida. Mas essa relação entre as gerações é uma coisa que te encanta. Me encanta, até hoje me encanta, de verdade. E não é só assim com atores famosos. Tem atores que não são nem da minha geração, são atores mais jovens, mas mais jovens assim, 60 anos, quer dizer, não são atores que estão começando agora, mas que eu fico muito fascinada e aprendo. Mas a gente aprende todos os dias. Então, sim. essa troca não é só da minha experiência, é da experiência do outro e do talento do outro, que não quer dizer tempo de trabalho. Sim. Nós Entendeu? falamos, inclusive, recentemente sobre o trabalho do Cleiton Nascimento em Macacos. É uma maravilha. Que é como se não é o fato dele ter ganhado o chão, mas assim, o que ele faz além de ser um feito, 3 horas de um monólogo sem intervalo. Se a gente falasse para uma pessoa, você vai fazer uma peça de 3 horas sem monólogo, acho que todo mundo cortava os pulsos, né? E a gente não sente passar, e ele faz exatamente a função do teatro, né? Com uma maturidade absoluta e Você fica conhecimento, hipnotizada nele. faz a gente refletir É. totalmente no nosso racismo estrutural, na nossa origem, de onde a gente veio, e a gente fica com aquilo na cabeça, fica pensando o tempo todo, e é incrível, e é um garoto jovem, ele deve ter 30 e poucos anos, E mas tem é uma força força. absurda. E ele está fazendo esse espetáculo há muitos anos, né? Acho que são 7 anos. 7 anos. Ele está sedimentado ali. Sedimentado. Ele tá completamente Ele vai para o cheio mundo, ali. né? Ele vai para o É. mundo. Ele vai para o mundo. Você teve um reconhecimento na carreira, né, como protagonista um pouco mais tardio dentro da trajetória normal de uma atriz, né? As protagonistas hoje... Desculpa, essa primeira protagonista eu já tinha 43 anos. 43. E eu uso você muito como case para as pessoas, que não tem uma regra, né? Que às vezes a pessoa vai chegando ali perto do 40, ela não aconteceu, já vai batendo um alto grau de frustração. Eu acho que você, Totia, Eliane Jardine, todas fizeram sucesso mais tarde.
O que eu quero te perguntar com isso? Você, quando protagonizou, você já estava num grau de angústia da profissão? Tipo assim, será que a minha carreira vai vingar no sentido dessa divisão de água que houve? Ou você também foi uma surpresa e você estava atuando sem essa preocupação de ser a protagonista, de estrelar uma produção? Como é que isso estava na tua cabeça na época? Eu nunca tive a ansiedade do protagonismo. Nunca. Eu sempre tenho a ansiedade da boa personagem. Ótimo. Entendeu? Porque, assim, o ser protagonista é, na grande maioria das vezes, consequência Sim. do seu trabalho, às vezes até sorte, que você está no lugar certo, na hora certa, Sim. né? Às vezes até, assim, um profissional não pode fazer, não era você. E aí você entra. Aí você entra porque o profissional não pôde, e você está ali, disponível, e tem o perfil da personagem. Mas o que me interessa, não importa o tamanho, eu estou te falando isso do fundo do meu coração, me interessa a qualidade da personagem, onde eu possa brincar, onde eu possa me virar do avesso, onde eu possa estudar, onde eu possa me surpreender até. Ótimo. Entendeu? É isso. Marília ganhou todos os prêmios do mundo com Pichote, era uma cena de 15 minutos, era só essa cena no filme. Você vê que a gente vira e mexe, Fala. e vira, a gente fala da Marília. Sim. Porque era um fenômeno, entendeu? E eu olhando para você também, eu sempre, quando eu olho para você, eu tenho a Marília na minha cabeça. Então, a gente vai falar muito dela aqui, e de repente ela está até E por o que aqui, a foi gente ter não que bater sabe. no rosto de Marília Pera? O que foi ter que dar um E tapa bateu de na cara verdade, bater? não? Ai, meu Deus. Eu falava, meu Marília Deus. era frágil, era Eu delicada. sei, E eu odiava sei. a violência. Eu sei disso, que a gente fazia rival, né? Eu falei, ai, meu Deus. Ela bati foi uma surra antológica também em Regina Duarte, que eu também fiquei muito nervosa, porque você pode machucar o colega sem Claro, querer, entendeu? claro. E você não pode meio que ficar no meio do caminho, porque senão a cena não fica verdadeira. Não flui, claro. Eu fiquei com muita dor no ombro na cena com a... Muita tensão que dá também, né? Nossa Senhora. Muita tensão. Quando você volta para Globo, logo depois, você vai ter um momento que você vai protagonizar uma novela Meu Bem Querer. Sim. Eu até já conversei com uma atriz aqui que ela falou uma história muito parecida. Ela protagonizou uma novela, Cristiana Oliveira, ela contou isso aqui, protagonizou a novela da Manchete, um sucesso estrondoso, Pantanal. Porém, ela levou numa boa, porque não tinha talvez essa consciência do protagonista total. A primeira protagonista dela na Globo já foi completamente diferente. Pressão, psicológico, a atmosfera, a cobrança com ela mesma. Para você, você continua com essa tranquilidade de uma certa maneira, ou a sua pressão e a sua cobrança por você estar na Globo, protagonizando uma novela, triplicou? Não senti isso. Na verdade, eu e Zé Maia éramos os protagonistas maduros. E tinha um casal jovem, Que né? tinha um casal jovem, que era Murilo Benício e Alessandra Negrini. Aliás, era um quarteto. Era, acho que Flávia Alessandra e... Tinha a Flávia Alessandra. E me lembro qual era o outro ator. E tinha o marido dela, que eu não me lembro na época. Não me lembro. Eu sei que eu e Zé éramos... Perdão. Éramos os protagonistas mais velhos. Eu não encarei como uma protagonista. Não? Não. Eu encarei como uma boa personagem. De novo o pensamento. E a personagem era uma delícia. Essa novela foi do Ricardo Linhares, que gosta muito de você. E eu dele, ele sabe disso. Porque nós fomos do Planeta dos Homens. Ele foi do Planeta dos Homens? Ele era redator. Não sabia. Agora, um beijo, Ricardo. Não sei se era... muitos beijos para Ricardo. Onde é a minha câmera? Aqui. Essa câmera é essa. Muitos beijos, Ricardo. Beijos de antigamente. O Ricardo foi responsável por um dos bordões da Bia Nunes com Ailton Faria, se não me engano, que é um ator que não é mais ator. Mas ele escrevia um bordão para a Bia. Gente, era um autor jovem, né? E eu fiquei muito encantada com a personagem. Por isso que vocês trazem um carinho de muitos anos. Porque Ricardo depois foi escrever com o Gilberto e você acabou fazendo muitas novelas do Gilberto. Não. Você fez Insensato. Eu fiz Insensato, Paraíso, uma participação. E Paraíso, uma participação. Foram duas? Foram duas. Eu tinha a sensação que tinham 3. Paraíso, eu e Paulo Betti fizemos um par. Por uma circunstância, passávamos um período da novela curto.
E Insensato Insensato. Coração também. A minha personagem entrava para... Mas foram boas personagens. Foram bons muito... personagens. Eu com Foram momentos Tarcisão, com quem eu Tarcisão. fiz a primeira É, novela na Globo, que era Araponga, né? Quer dizer, contracenar com Tarcísio, quando eu cheguei para fazer Araponga, estava verde. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher Tarcísio mesmo. Fica aquela, né? Muita responsa, Muita né? responsa. Que a vida inteira a gente cresce vendo essas pessoas. E a novela Ave Maria, até hoje as pessoas no Insta falam o bordão que era Eta Lelê. Até hoje as pessoas falam, Eta Lelê. E eu ia falar do bordão. Você que botou, o texto estava no texto? O Eta Lelê é do Ricardo. É do Ricardo. Alguns outros eu botei. Você costuma colocar alguma coisa? Quando deixam. Você gosta? Eu gosto. Por exemplo, a Gisela, do Senhora do Destino, que tinha aquele situação, que era aquela mulher entojada, aquilo Eu amava era aquela meu. personagem. E aí o Aguinaldo absorveu numa boa, porque eu estava ensaiando um espetáculo e eu, Estela Maria Rodrigues, e com Otton Bastos. No momento, nós falamos juntas, assim, no ensaio, olhando uma para outra. Que situação! E a gente virava assim. E aí aquilo ficou uma brincadeira de bastidor. E você levou pro... Saiu sem querer numa cena. Aí eu falei, Que dá para delícia. botar isso aqui. Que delícia. E virou um bordão. Muito, muito bom. Você é daquelas que lê o capítulo inteiro, a novela Sou. inteira? Você não lê só as tuas cenas? Não, eu leio porque eu quero saber o todo, o que Eu acontece. sempre falo isso. O ator tem que saber qual é a uma obra. coisa estanque. Às vezes eu posso dar uma intenção melhor ou pior se eu não souber o que está acontecendo ali no certeza. entorno, entendeu? Eu amo o seu trabalho em Terra Nostra. Terra Nostra também Eu gostava acho de que é um marco da sua carreira. Você tem a sensação que foi a personagem... Eu tenho a sensação que foi a personagem mais icônica da sua vida. É a minha sensação. Porque você tem essa sensação ou você coloca ela no hall de importância junto com outras? Claro que você fez muita coisa boa, porque acho que Terra Nostra apresentou, talvez para mim, o seu lado dramático. Um lado mais pesado, um lado... Eu não tinha aquela Ângela Vieira na minha mente ainda. Né? E acho que o Brasil conheceu o seu outro lado porque você tem o famoso talento. Você vai pro drama e vai pra comédia. Ela era dura, aquela mulher. Ela era muito dura. Né? Era uma grande vilã, né? Uma grande Dura. vilã. É. Você tem essa preferência pelas vilãs ou pela comédia ou qualquer coisa? Você vai de novo. O importante é ser bom. Sempre isso. O importante é ser bom. E o importante é ser bom, e isso não quer dizer tamanho, só quer dizer qualidade. Certo. Não precisa ser a personagem, essa personagem é pequena. Ela tem que ser boa. Agora, todo mundo adora ver você fazer mulher rica. Pois é. E você vive me dizendo, eu quero fazer uma mulher completamente diferente, uma mulher de uma comunidade, uma mulher do povo, né? Você ainda pensa nessa desconstrução? Claro. Você Olha, comenta isso com as pessoas ou não? Você comenta só comigo e com poucas pessoas? Não, assim, porque o público sempre fala, você não pode fazer uma mulher pobre. E eu costumo dizer que é o seguinte, o ator é o que o personagem for. É isso. Ponto. Porque senão não é ator, né? O ator tem que ser camaleônico. É o que o personagem for. Se Muito for um bom. personagem mudo, que fica só com o olho, ele vai... Vamos estudar quantos olhares eu vou ter para poder fazer essa personagem que só mexe o olho. A gente é o que o personagem for. E eu adorei você falar isso sobre o personagem do olho, porque a Irene, quando foi fazer uma novela, ela teve uma preparação com o Eduardo Milevich. Sim, eu também trabalhei com ele. Você trabalhou com Acho ele? que foi na mesma novela. Foi a mesma novela? Foi. E a Irene, quando acabou o processo de preparação com o Milevich, me ligou à noite para dizer que tinha sido uma experiência ótima. Falei assim, Marcos, o Milevich hoje me deu uma instrução muito interessante para eu fazer a cena interpretando com o olho. Eu achei aquilo tão curioso. Aí, a gigante Irene Ravache, com 72 na época, 70, feliz da vida, como se fosse uma menina se reciclando e aprendendo e respeitando um profissional. Eu acho isso o máximo, né? Você se permitir se renovar e se permitir conhecer novas técnicas o tempo inteiro. Você Claro. gosta desse processo de preparação da personagem? Muito. Você se permite a Muito. experimentar coisas novas? Muito. E eu tenho uma preparadora com quem eu trabalhei, nas novelas em que eu trabalhei, assim, que é uma preparadora maravilhosa, que é a Maria Beta Pérez. Maravilhosa. Maravilhosa. E eu tenho o maior respeito
pelo profissional que está trabalhando comigo. Ele está numa função para me ajudar. Eu não posso não querer ser ajudada. Eu não posso achar que eu sei tudo. Ele está de fora, ele é treinado para isso. A profissão dela é essa. Então, certamente, ela vai ter coisas para me dar, para me investigar, para me mexer, para me revirar. E eu fico completamente disponível para isso. Porque a gente, às vezes, sente de uma forma ou tem uma intenção que o outro vê que tem intenções melhores, que tem outras maneiras complementares Sim. de fazer aquela personagem, entendeu? Então, eu sou muito disponível para isso. Pelo contrário, eu gosto E disso. quando você está com a preparadora, você busca o andar, você busca a voz, você busca a história da personagem, ou isso é uma coisa que você cria, o preparador lapida o que você está criando? Depende dos exercícios propostos. Agora, como eu te falei lá no início, para mim é muito fácil a coisa corporal, sabe? Ela vem com muita facilidade. E normalmente o que eu proponho é aceito. Porque eu faço do meu corpo o que eu quero. É seu instrumento de trabalho, né? E foi muito lapidado, muito trabalhado, entendeu? Então, assim, eu sou muito observadora do outro. Na rua, às vezes, eu vejo uma pessoa e falo, ai, que andar bom aquele. Vou guardar isso na minha cabeça, porque um dia eu vou usar esse andar. A arte de observar. A arte de observar, entendeu? Assim, e às vezes sou fascinada. Também é horrível, porque às vezes quando eu fico fascinada numa Você fica pessoa, olhando fixamente. eu fico olhando fixamente, porque alguma coisa, sabe, um gesto, um jeito de falar. E essa coisa que eu sempre tive desde criança e de colégio, que eu tenho um grupo de amigos desde o primeiro ano de ginásio, Que legal. que nos vemos sempre. Eles sempre diziam, você era muito debochada. Eu falei, não era debochada. Você imitava tudo, mas não era deboche, entendeu? Eu tinha isso desde Era criança. uma atriz. Era uma atriz. Agora que você falou tanto em corpo, você fez uma Playboy. Você tinha 47. 7. Não é normal uma mulher de 47 anos estar na Playboy. Normalmente as mulheres são mais jovens, né? Você tem esbanja beleza, esbanja elegância, esbanja charme, um sucesso danado que o Terra Nostra e uma mulher linda, deslumbrante, né? Quebrando ali um paradigma também, porque as meninas são sempre mais jovens. Foi difícil fazer Playboy? É uma coisa que hoje você olhando, você faria ou não faria? Claro que hoje a cultura é outra, porque eu fiz eu produzi algumas Playboys com as atrizes. Não acho um processo fácil. Eu acho que é um processo duro, né? É um clima até às vezes meio tenso para a atriz se relaxar. Você com esse histórico todo em cima da arte, na hora que você está despida ali, claro que você fez totalmente amparada na Itália, com toda a estrutura de estrela, mas eu não acho que seja fácil para a mulher, não. E eu queria saber como é que você encarou, você tirou de letra? Foi difícil, não. Não? Foi não. Seria Foi durante a fotógrafa? hipócrita se eu dissesse Não, eu que, quero que você fale a eu verdade. fiquei... Pois, Não. não. O difícil foi quando a revista saiu. Os olhares nas ruas. Eu vou te contar uma coisa muito engraçada, que assim, eu considero engraçada. Como eu te falei, eu corro. E eu estava correndo na lagoa ali perto do Túlio Rebouças, tem uma reta, né, que vai em direção ao Jardim Botânico. Eu registrei correndo um caminhão de lixo, assim, registrei aquela coisa alta, tô correndo. Aí quando eu chego perto, um dos profissionais que estava assim atrás falou assim, Ângela, Playboy, ó! eu senti meu rosto ficar quente. Assim, porque aí todo mundo olhou, sim, entendeu? Tá aquele trânsito. E era uma época que todo mundo parava para ver a Playboy. Parava. Porque não tinha essa coisa Era da uma internet. época que você escolhia, por exemplo, eu fiz em Siena, uma produção era linda de arte, linda. Uma produção... muito elegante, muito elegante. E assim, muito elegante. o Bob foi... foi o Bob o teu. Foi o Bob. Eu pedi que fosse o Bob, nada contra os outros, mas a estética do Bob até hoje me fascina. Eu tenho uma compatibilidade com o que ele faz, com o que ele diz na foto. Sim, eu acho bonito, muito elegante. Sabe? Muito elegante. Não é nada agressivo. E nós fizemos um ensaio que estávamos às gargalhadas, porque foi muito gostoso fazer, assim, um clima maravilhoso, e resultou num trabalho que eu acho muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Ângela, você fez grandes novelas, a gente já falou aqui do Gilberto, Aguinaldo, várias parcerias com ele e outras novelas mais. Eu acho que você viveu uma época de ouro que foi
foi mudando, as É. novelas foram ficando cada vez mais joviais, É, né? Eu considero que a gente está vivendo um etarismo no audiovisual, né? Você não tem mais um número de grandes atores em quantidade nas novelas, né? Você tem essa mesma sensação ou você acha que faz parte do tempo, o tempo é assim mesmo, o pensamento vai mudando, ou você acha que aquele espaço que a gente tinha tão bem construído, tão consolidado, que o brasileiro tinha aquela cumplicidade, ele se perdeu e ele merece voltar? Marcos, você falou uma parte da minha resposta. O tempo é outro. As mudanças, eu acho que elas são mais velozes. O mundo ficou muito rápido. Muito. Muito rápido, sabe? Quando você está registrando uma coisa, já vem a outra. Então, eu acho que é a era que a gente está vivendo. Eu tenho, assim, claro, saudade de uma época, mas eu também procuro não ficar saudosista. Você não é saudosista, né? Ou é? Não, eu tenho uma tendênciazinha, mas eu luto contra isso, porque assim, não adianta você brigar com o inevitável. Sim. Você sai perdendo, né? Tem que se adaptar ao mundo Eu moderno. quero ser feliz, eu quero ser alegre, eu não quero ser uma pessoa nostálgica, eu quero ter a boa saudade, Uhum. sabe? Como eu tenho de épocas. E orgulho do que fez, E né? orgulho do que eu fiz, e orgulho com quem eu trabalhei, as oportunidades que eu tive de estar com pessoas fantásticas que me ensinaram muito, com quem eu aprendi bastante. E assim, então eu não tenho isso, eu acho que isso não acrescenta à felicidade. Uhum. À felicidade. Perfeito. Sabe? Agora, a gente tem que se adequar, perdão, tem que se adequar ao que está vindo. O que está vindo assim, ó. Uhum. Está vindo assim e está vindo meio. É pueril, é descartável, né? Porque não para, é muita coisa, é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Você tem que se adaptar, mas também tem que ter uma certa calma para não cair na esparrela de se perder. Você sentiu aí, isso quando entendeu? você sai de 26 anos de TV Globo e faz o seu primeiro trabalho no streaming, na série Maldivas, com um diretor que a gente adora, que é o Zé Alvarenga. Alvarenga, Mas você sentiu já essa diferença, dessa velocidade, ou ainda não deu ali não Ali deu eu pra não perceber? senti, não, porque a direção do Alvarenga era uma direção muito precisa, tranquila, calma. A direção era calma. Eu gravei muitas cenas com ele, mas gravei com outros diretores também. Então, o conceito, que era do Zé, era muito calmo. A gente pôde fazer. O que fazem depois na edição é outra história. Porque às vezes você pode destruir um trabalho e às vezes você pode construir Sim. um trabalho que não foi tão legal e numa edição ele passa a ser. Sim. É para o bem e para o mal. E a edição É fundamental. né? Ela É finaliza a fundamental. obra, né? Agora, o que eu acho que deve se prezar, e isso eu acho que é respeito, é não modificar a tua criação, não modificar a tua autoria da A personagem. perda do Aquilo é DNA, seu. né? Aquilo é seu. Você é dona daquele personagem, entendeu? Então, às vezes tem certas edições que te tiram essa autoria. Não, Entendo a personagem é perfeitamente. minha, eu estou fazendo assim. Respeite. Perfeito. Ou então, na hora da gravação, fala, não quero isso não, joga isso fora. Traz uma outra coisa. Aí você cria o que o diretor está sugerindo. Uma vez que ok, que valeu, Tem que estar valendo. tem que estar valendo. Tem que estar valendo. Tem uma grande atriz, ela até nem se incomoda que eu fale o nome dela, mas eu não vou falar, porque eu vou deixar para falar o nome dela com esse assunto com ela também. Mas eu vou pegar o case dela para usar para você. A grande atriz, nossa amiga, um dia a gente recebeu um convite e a personagem era uma mulher do interior, quase uma mulher bem simplória, e ela falou assim, Marcos, eu não sei fazer essa mulher. Eu tomei um susto. Falei, mas você é gigante, você faz qualquer mulher. Tinha sotaque muito carregado. Mas ela falou, eu não sei fazer essa coisa. Já aconteceu isso com você? De você receber um convite, uma personagem, você olhar e falar assim, isso eu não sei fazer? Já. Mas aí eu queria tanto fazer... Que você foi lá e fez. Eu falei, eu vou aprender. Você não tem medo de uma personagem que seja muito o seu oposto? Eu tenho sempre medo, Marcos. Tem sempre? Sempre. Sempre eu tenho medo.
Imagina. Você vai fazer... Quem é essa pessoa, Jesus? Como é que eu vou fazer essa pessoa? Tudo bem que você vem com dados do autor, né? E é bom quando você pode... em teatro, às vezes o autor está morto, mas é bom quando você pode pegar subsídios, né? Por exemplo, eu fiz aquele espetáculo, volto a falar, O Matador de Santas. O Jô, que é aquele autor Genial, maravilhoso, o Jô ia lá nos ensaios, que a gente ensaiava na casa do Essa Guilherme troca com o Leme. autor é fundamental. Era fundamental. Então, o medo é não ter subsídios para fazer. Mas, então, o máximo possível. Porque se você fica com medo, é natural você ficar, mas se você... Não é que você fica, é natural você ficar. Se você endossa esse medo, você embota uma parte da tua criatividade. Total. Entendeu? O medo paralisa, né? Total. E é tudo que a gente não pode ter. Tudo que a gente não pode ter. E até bom você falar esse assunto, que vai exatamente no gancho da minha próxima pergunta, que é não ter medo. Eu sinto você até uma mulher realmente meio destemida, uma mulher de personalidade forte, delicada, mas forte nas suas opiniões, nas suas colocações. E sempre digo que você consegue dizer as coisas com educação, mas de uma maneira muito clara e objetiva, e eu gosto disso. E você fez uma novela onde você não estava feliz com a personagem realmente não desenvolveu. Você quis ser honesta com você e até com o público, e você decidiu que o melhor era não continuar na novela. Eu super te apoiei, porque eu achei que você estava certíssima. O personagem era completamente aquém do seu talento e dentro da história não tinha a importância e o autor não soube desenvolver. E você peitou e pediu para sair. E aí, quando eu soube que eu não podia sair, e por um motivo justo, que aí eu não posso interferir, o gancho de outra personagem importante dependia da permanência da minha personagem. A minha personagem dava esse gancho de uma personagem importante que tinha na novela. Então, eu entendi isso e fiquei a contragosto, mas eu fiz uma coisa que eu nunca falei sobre isso e vou falar agora. Quando eu comecei a fazer essa novela, antes Aliás, não, eu já estava gravando a novela, minha mãe teve um AVC. Eu sou filha única, um AVC seríssimo, ela ficou 2 meses na UTI em coma, induzida. Eu fiquei muito preocupada, porque foi num estalo de dedos, assim. Ela estava se preparando para ir ao banco, super saúde, pá! Nossa. Eu estava na Casa da Serra, desesperada, enfim, a vida mudou. A vida mudou, né? Você montou um home care em casa. Montei um home care em casa. O Paulo Niemeyer, que recebeu ela, falou, Ângela, se prepara porque não é café pequeno. Eu falei, bom, estava começando a fazer essa novela e como todo começo de trabalho, esperançosa, era uma personagem que eu estava muito feliz, porque era uma personagem que não era rica, que não era uma personagem comprometida com um cara corrupto, mas ela amava, sabe? Tinha um monte da sinopse. Falei, que legal. E, ao mesmo tempo, com essa situação, filha única, em casa, tendo que resolver essa questão, meu pai já não era mais vivo. Se eu não tivesse passando por esse problema da minha mãe, eu talvez não tivesse tido a reação que eu tive. Talvez eu fosse por um outro caminho, porque eu fiquei tão enlouquecida durante tanto tempo que eu passei a não ir gravar certas cenas em que eu fazia apenas figuração. E foram muitas figurações que eu fiz nessa novela, entendeu? Muitas. Teve um momento que eu comecei... Preocupada ali, o lugar que me dá prazer na vida, a profissão que eu escolhi, que eu estou ali e sendo... Sim, não bem tratada. E não foi só comigo, tratada dessa maneira. Se eu não tivesse aquele problema, talvez eu segurasse essa onda, fosse até o fim, e nunca mais na minha vida ia querer olhar para a pessoa que estava me proporcionando isso, como não olho. Acho que é maldade, acho que é maldade, porque nós, atores, a gente fica com... É tudo à flor da pele, Sim. Nós somos um instrumento, sabe? E eu acho que isso é maltrato. Tem que respeitar a história. É maltrato. Eu tenho muito respeito. E não foi pela só comigo, durante outras personagens na mesma novela. Outras pessoas, inclusive, já passaram também coisas assim. Isso, na mesma novela também, entendeu? Assim, cada um que cuide da sua neurose, cada um que pague seu terapeuta, mas cuide-se para não fazer o outro sofrer a tua doença. Perfeito. É isso. Perfeito. Muito bom. Inclusive, falando isso, vou puxar num outro gancho. Eu estou vendo o documentário da Xuxa,
que eu gosto muito, inclusive. Ela fez agora o filme da Thalita Rebouças, A Fada, que vai lançar, o É Fada, e fez também a série da Analia, nossa autora maravilhosa, Taran. Eu tenho muita admiração pela Xuxa, acho ela uma guerreira. Eu também acho. Acho ela seríssima, né? E ela é. busca... Mas uma coisa que eu fiquei muito incomodado no documentário claro, todo mundo sabe da relação tóxica que ela tinha com a Marlene, e o problema dela, a gente Eu não tem não nada a vi o ver com isso. E isso fica muito evidente no documentário, e a grande discussão desses problemas que elas tiveram entre elas, que até hoje não estão bem resolvidos. Mas o que eu digo é a relação tóxica. Eu detesto essa exposição da vida, das relações tóxicas das pessoas. E eu fiz uma analogia entre eu e você, que eu acho muito interessante, porque nós começamos a trabalhar, nos afastamos durante 2 anos e voltamos. Você foi de uma elegância comigo, de uma gentileza, de uma educação. Super entendi o seu momento, a sua decisão. Nós mantivemos o amor e a amizade no mesmo grau, como se nada tivesse acontecido profissionalmente entre a gente, porque não aconteceu nada grave, foi uma questão de opção. E você volta e a gente continua seguindo a vida lindamente, com a parceria linda de sempre. E a gente manteve a origem da essência do relacionamento, que é o amor e a amizade. É isso. Você não acha que hoje, nesse mundo que a gente vive, né, as pessoas estão se acusando demais, estão se expondo demais, estão se preservando pouco e não olhando um para o outro? Ou você acha que é uma... Como é que você vê isso? É isso. Você falou o que eu acho. A vida está premente. E vai ficar cada vez mais. Nós já falamos ainda há pouco em outro assunto sobre essa velocidade, né? É olhar o outro. É um momento pequenininho que você pode dar esse momento, se dar esse momento para olhar o outro. Porque eu tenho certeza que você gostaria que o outro te olhasse também assim, entendeu? Por mais premente, por mais dura que seja a situação, eu acho que o humano, ele nasceu para ser feliz. Exatamente. Como dizia Caetano, não para morrer de fome. Você está entendendo? A gente nasceu para viver. Infelizmente, não é assim. Infelizmente, o mundo é duro. Duríssimo. É duro. O que faz, o que determina o destino de uma criança que nasce num país onde ela morre raquítica sem ter o que comer, e outra nasce cercada de todos os cuidados da saúde, da educação. O que determina isso? A gente não sabe, né? O que determina. Sim. Então, mas é humano, é ser humano. Então, essa coisa desse rancor, dessa falta de empatia, do olhar o outro sem generosidade, me incomoda muito. Então, acho que se você... Nós somos amigos de anos. Anos, a vida toda. Né? Eu não posso fazer com você, não ser leal com você. Naquele momento, eu queria sair e experimentar outra coisa. Eu não posso não ser leal com você. Perfeito. Como é que eu sou leal com você? Dizendo o que vai no meu coração, né? E foi o que eu fiz. Foi o que você fez. E com todo respeito e educação. Porque é o e que da eu maneira tenho certa. por você. Respeito, admiração, amizade. Eu tenho um amor profundo pela nossa amizade. Sim, né? e eu também. Que independente de tudo, ela está ali sedimentada. A gente não precisa mais se preocupar com isso. Exatamente. Ela está ali. E a volta para você foi movido pela mesma coisa. Com a pessoa que eu estava, eu falei, olha, está na hora de eu voltar. Eu experimentei, está na hora de eu voltar. E foi ótimo, porque até hoje a outra pessoa também é de um carinho imenso. E é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, que é minha amiga, inclusive. Então eu acho que a gente nasceu para isso, como eu já falei lá atrás. A gente está precisando de gentileza, né, Angela? Gentileza. A gente está precisando de olhar o de gentileza. outro, sabe? Olhar o outro com carinho, com cuidado, se colocando no lugar do outro, não tendo ódio, não tendo esses sentimentos que te fazem ficar horroroso na vida, sabe? A vida é para a gente ser feliz, a gente precisa ajudá-la. Ela é para a gente ser feliz. E falando nisso, você teve um momento da sua vida difícil de saúde, que você tomou um susto, que você superou, graças a Deus ficou ótimo. Como é que você, quando você teve, acho que foi, se não me engano, foi no ano 2000, se eu estiver errado. Foi 2001, porque foi logo depois eu comecei a namorar o Miguel, a gente está casado há 21 anos, foi 2001. Já tem 21 anos? Já. Quando você se depara com o problema de saúde e você entra em todo o processo, você supera, como é que você
trabalhou a sua carreira e a sua cabeça para isso, porque as pessoas têm uma sensação que a gente, o artista, de uma certa maneira, não tem problema, que ele vive feliz o tempo inteiro, e a gente tem os mesmos problemas que todo mundo tem, Claro. a gente sofre os mesmos problemas que todo mundo tem. Agora, cada um sabe a forma de lidar. Inclusive, uma das coisas que eu preservo muito e que eu acho que a gente está precisando aprender é hoje ali uma coisa muito interessante na internet, de um psiquiatra falando que a rede social, ela potencializou o sofrimento, que as pessoas estão com necessidade de expor o sofrimento. Eu não sei se é por compaixão, eu não sei se é por alguma uma forma de buscar um apoio no outro para superar um momento difícil. Eu, particularmente, acho, e até por isso que eu estou até comentando esse assunto com você, não quero falar em si da doença, que não é bem o caso, mas é falar como o processo de superação, que eu acho interessante quando a gente se depara com o problema de saúde, como é que a gente vira o jogo, e também com a preservação daquele momento. Tem muita gente que tem necessidade de dividir aquela tragédia para ganhar apoio, e eu não acho que seja um caminho muito saudável. E pelo que eu me lembro, você na época foi muito discreta, se manteve muito discreta e as coisas foram se resolvendo. Eu queria que fizesse um apanhado dessas duas visões. Eu acho que poucas pessoas souberam disso. Estou contando alguma invasão? Não. Não, de jeito nenhum. Eu não tenho problemas de falar sobre as coisas, porque também não tenho nada A esconder, que claro. traga Sim. constrangimento, que me traga ou que traga constrangimento ao outro. Foi um exame de rotina. Eu fui a um otorrino que eu não conhecia e que hoje é meu grande amigo. Ficamos grandes amigos mesmo, César Aterino. E o exame, olha, não sei o que, ele olhou assim e falou: eu tô vendo um abaulamento aqui nessa região, com aquela espátula. Nessa época ele tinha um consultório que era uma pequena clínica, que o irmão também era otorrino. Aí ele chamou o irmão dele, olhou e falou: eu tô vendo um abaulamento aí. Queria que você amanhã fosse. A vida faz assim, né? A vida faz Eu assim. queria que amanhã você fosse. Eu vou ligar agora para o Felipe Matoso, o laboratório, e você vai chegar lá primeiro. Eu quero que você faça esse exame assim. Eu falei: opa, que o negócio não é café pequeno. Estava sozinha. Aí eu falei: tá bom. Aí eu desci, eu não lembrava se eu estava de carro, se eu estava de táxi. Era a primeira vez que eu ia no consultório dele, eu nunca tinha visto. Aí eu fiquei olhando assim para a rua, falei: gente, onde é que eu tô? Copacabana, tá? Peraí. Peguei o telefone, liguei para minha terapeuta. Na época eu fazia com frequência, Você né? ainda faz? Não, agora eu tô de alta. Que bom. Aí eu liguei para ela e falei: olha, tá acontecendo isso assim, 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 eu tô um pouco nervosa. Ela Não falou: é para menos, né? vem para cá pro consultório. Aí eu fui para lá, conversamos, não sei o quê. No dia seguinte fui fazer o exame e fui ao consultório de um clínico geral. Olha, você tem um abaulamento, você tem um tumor na parótida, que a gente precisa saber se é benigno ou não. Fizemos o exame, ufa, era benigno. Aí depois veio a outra coisa. Eu tinha que fazer a cirurgia assistida por um microcirurgião plástico, que foi o Tomás Nassif, porque não se sabia a extensão do depois. Do que você iria tirar. Como é que eu iria ficar, entendeu? Como é que a coisa ia funcionar. Então, foi um período de muita tensão, muita tensão. E aí, eu fiz a cirurgia rapidamente, foi tudo assim, em 2 semanas eu tive o laudo que era benigno, ufa, Graças a Deus. né? Benigno, tá bom. Aí depois vem a coisa, como é que vai ser, como é que não vai ser. Aí o Tomás assistiu a cirurgia, eu falei: olha, eu quero saber a extensão das minhas possibilidades, da melhor para pior, para eu poder me preparar para as duas, né? Porque é uma coisa... Eu fiquei, Marcos, 3 meses com um pouquinho da boca um pouquinho torta, porque estava magoado. E ele dizia para mim: isso vai voltar, isso vai voltar, isso vai voltar. E eu estava escalada para uma novela, para fazer Coração de Estudante. Que foi uma novela maravilhosa das Maravilhosa. 6.
Ainda tinha um Personagem tempo incrível. maravilhoso. Esmeralda, que falava, presta atenção, Adorava que era aquele toda... sotaque. que coisinha assim, rápida. E o mãe que eu amo, Caio Blá. Caio Blá. Grande Amo ator. Caio Blá, amo. É um do coração. E aí, eu falei, pô, aquela coisa, né? Eu não olho para trás. Aquela que eu disse, a gente veio para ser feliz. Muito Falei, bom. bom, é benigno, já me falaram que vai ter jeito, a novela não grava agora, também se grava agora, se eu precisar de mais um mês, eu peço mais um mês para me... e quer saber uma coisa? Eu vou para Portugal, porque Cláudia Mauro, PC, Edwin estavam fazendo a peça em Portugal, meus grandes amigos. Eu falei, eu vou para lá, ficar quieta lá. Amizade? Salve Amizade a peça? Não, eles estavam fazendo a peça que o Edwin fazia. Eu sou minha própria... Não. Que ele fazia a vedete? Que ele fazia vedete. Eu sou Bolero, minha própria... não sei o que é. Tango, bolero e tchá-tchá-tchá. Eu falei, eu vou para lá, tenho família lá, sempre vou a Portugal, não sei o quê. Eu falei, eu vou ficar com eles já sabem, são meus amigos próximos, já sabem de tudo, eu vou ficar quieta lá. E fui para lá. E fiquei uns 20 dias lá com eles. Logo depois da cirurgia? Não, aí eu depois. Um pouco depois, porque eu precisei fazer fisioterapia, não sei o quê. Só que eu não sabia uma coisa. Eu fui, em 20 dias, eu fiz 2 voos longos. A pressurização, depois me foi explicado, melhorou muito. Gente. Quando eu cheguei lá, eu falei, já estou voltando, legal. Quando eu voltei, 2 dias depois, eu estava com a boca perfeita. Gente, que incrível. Perfeita. E aí eu falei, gente, mas... Aí é que eu fui saber que esse processo, estavam fazendo até testes sobre isso, explicando a grosso modo, tá? Sim. Porque eu nem me lembro. Não, mas é interessantíssimo. Mas basicamente, era isso. E aí voltou. E a minha cicatriz é nenhuma. E aí eu fui gravar com o Ricardo Oddington. Aí, o primeiro close que eu tinha, eu nem sabia que ele estava dando close, ele falou assim, vem aqui do suíte ver uma coisa. Aí eu fui, ele falou, cadê a cicatriz? O gato comeu. Não parecia nada. Gente, parecia nada com close. Então, foi assim um período de grande tensão, né? Você tem religião? Não, eu não tenho religião. Mas você é cristã? Não, eu não tenho religião. Você não... Eu acredito... E o que você se apega nesses momentos? Na rapaziada, em você... eu me apego... Olhar para frente e ser feliz. Olhar para frente e procurar confiar no outro. Se o outro não confia em mim ou se não é confiável, o problema não é meu, é dele. É isso aí. Entendeu? Perfeito. Não tenho. Tenho simpatia pelos santos. Adoro santo. Alguma devoção? Algum... São Miguel. Anda comigo para tudo. Que nem é um será, santo, hein? é um arcanjo. Pois é. Por que gosto será? tanto 21 anos casada. Eu falava assim, eu gosto tanto do São Miguel que eu botei um na minha cama, botei um Miguel na minha cama. Mas o Arcanjo Miguel, eu gosto dele, sabe? A história dele. Incrível. Eu tenho ele escrito em hebraico, eu tenho ele em anel, eu tenho ele em escapulário. Eu não entro em cena sem conversar com ele. É a única coisa que eu tenho, assim, mas... Agora, é muito gozado você falar assim, eu e você temos essa paixão por Portugal. Eu? Né? E você é portuguesa, eu agora tenho passaporte português. Somos portugueses, Somos portugueses, eu falo isso com orgulho, sou brasileiro e português. E é um barato, né? A gente tem essa paixão pelo país, assim, você principalmente ter passado por isso, você resolver ir para lá e essa situação melhorar você. Quer dizer, tem um link aí, quer queira ou não. Os meus avós, por parte de pai, os 2 são portugueses. E eu morei com eles, meu pai, minha mãe, morávamos numa casa, daquelas casas compridas e térreas, morava a família Vieira. Então, eu fiquei muito, até os 7 anos, convivendo com eles diariamente. E realmente só eles que vieram para o Brasil. O resto da família... continua Todo lá. mundo lá. Todo mundo. Passos de Ferreira, bem ao pé do Porto, e agora hoje todos no Porto. Era uma família muito próxima, porque a minha avó, que era italiana, a mãe de minha mãe, mas ela era italiana, não, ela veio na barriga, ela nasceu aqui, mas veio na barriga da minha bisa. Eu falava... Via, porque ela morava em Minas, daquela parte dos italianos que foram para Minas e não para São Paulo, né, dos imigrantes. Eu ia todo ano, nas férias, ver minha avó, mas eu não tinha aquele contato, né, assim. E aí eu tenho um pouco na vida o fado. Eu adoro fado. Não, o fado. Ah! O fado. Eu achei que estava falando da música. Não, eu também, adoro. Toda vez que eu adoro, choro. Adoro ir para o Alfama ver um fado. Mas... eu tenho, às vezes as coisas são muito
trágicas para mim, sabe? Meu Deus, como é que eu vou resolver? Aí o Você Miguel traz fala, o lado trágico do fado. olha os Vieira, olha o fado, é menos mesmo. Por falar nisso, você visitou o Museu da Amália Rodrigues em Lisboa já alguma vez? Acho que eu fiquei amiga daquela senhora que nos conta tudo. Nossa, gente, quem foi em Lisboa não pode perder o Museu Amália Rodrigues, que é na casa onde a Amália vivia com tudo dentro. É incrível, né? Mas eu Incrível. adorava fazer uma portuguesa. Ah, sua cara. Que não dá. E você faz um sotaque igualzinho. E agora Eu temos nunca uma li. amiga em comum, né? Que é a Rosângela, que eu te apresentei. Tava trocando mensagem com ela agora, porque eu tô providenciando a cidadania da minha filha. Ai, que legal. Muito bom. Só, Nina não quis seguir a carreira de atriz nem um pouco, né? Ela teve Ela é do a esporte. foi jogadora de vôlei de praia, É da muda e programação samba. visual. Ela trabalha como programadora, Que você ela é é design filha gráfico. única. Você tem uma filha só. A sua mãe também foi filha única? Imagina, minha mãe tinha mais 12 irmãos. Todos os seus parentes de Portugal são da família da sua mãe? Ou do Não, seu do pai meu também? pai. É do seu pai. A família da minha mãe é assim. No outro dia eu queria muito ter conhecido uma moça cantora que veio fazer um espetáculo no Rio e eu não consegui. A minha bisavó era uma índia Puri, de uma tribo Jura? Puri. Que tinha até uma. Eu nunca tinha visto aqui ninguém, e a coisa de uns 5 meses, 4 meses, eu vi no jornal uma cantora que era da raça Puri. E essa é minha bisavó, casada com um espanhol. Meu avô. Gente, foi um mundo. Ramiro dos Santos. Que família, né, do mundo. O meu avô materno é Ramiro dos Santos, dessa descendência índio com espanhol, e a minha avó materna é Cantarelli, é italiana. Aqueles italianos que foram para Minas, como eu falei, veio na barriga da minha bisa. Então é Cantarelli e Ramiro dos Santos. Essa é a minha mãe. E o meu pai estão todos Costa Vilela Vieira. Que maravilha. Tem que fazer aquela árvore, né? Fazer a árvore. Tem que fazer a árvore. É com muito todo próximo, mundo. né? Só eu e meus primos, meus tios que nasceram no Brasil. Muito legal, Ângela. Bom, vamos ao nosso quadro agora, dica de leitura. Opa! A gente sempre dá uma dica para o nosso espectador e vamos começar com a sua dica, que eu acho que, se eu não me engano, você tem mais do que uma dica. Eu tenho 3 dicas. 3 dicas. Vamos lá, comente a sua dica. Esse livro do Rui Castro é uma delícia, porque ele é um passeio pelo Rio dos anos 20. Aquele Rio que fervilhava em milhões de aspectos, inclusive o cultural. É uma delícia e ele faz isso com a maior propriedade. É uma leitura deliciosa que eu, como carioca, não sabia de várias coisas. Então, acho que vai ser uma leitura muito interessante. É um livro toda a base de pesquisa da década. Ele faz esse passeio. Ele é perfeito. Ele é um espetáculo. O outro do Laurentino Gomes, que é o Escravidão, eu estou indicando o volume 1, porque são 3 volumes. Eu li os 2, ainda não li o terceiro. Eu acho que estamos no momento absolutamente ideal para que se leia esse livro. Eu trouxe por conta disso. Ele é fundamental. Nós temos, historicamente, um tempo muito curto, historicamente, que nos separa da abolição da escravatura, mas um tempo imensamente longo para andar a passos de cágado como nós andamos. Então, acho que esse livro é importante. E trouxe um livro do meu colega Stepan Nersessian. Eu não sabia que o Stepan tinha lançado um livro. 2 já. 2? Esse livro, Garimpo das Almas, é um livro muito agradável de ler, porque o Stepan é um grande contador de histórias. Sim. Porque foi um grande protagonista ou coadjuvante de grandes histórias. Sim. Então, ele conta de uma forma muito engraçada. Mas é biográfico? Histórias que aconteceram com ele. Eu faço muitos espetáculos de rua, né? Que é a Paixão de Cristo. Todos os espetáculos estão sempre no sacros, grupo ali, né? Dirigido pelo Ginaldo de Souza. E Stepan era o nosso eterno São Sebastião. Depois a gente falou que ele precisava fazer um lifting, porque ele já não tinha mais idade. Isso era uma sacanagem que a gente fazia, todo mundo ali, aquele grupo de teatro, uma delícia. Cécio participava, Milton Gonçalves participava, era uma delícia. Zezé Mota, brilhante, né? Fizemos a Paixão de Cristo ano passado. Então, esse livro é muito divertido, porque o Stepan é muito divertido. Inclusive, o trabalho do Stepan como presidente do Retiro dos Artistas é sensacional. Maravilhoso. Quero falar uma coisa para vocês. O Retiro, ele tem um serviço de pegar na sua casa qualquer coisa que você queira fazer uma doação.
Então, se você digitar Retiro dos Artistas, tem lá o Instagram. Se você quer doar uma cama, se você quer doar remédio dentro da validade, alimentos não perecíveis, um cobertor, uma roupa, Isso. ele manda Tudo. um carro na sua casa e para pegar. Faça isso. Doe para o Retiro dos Artistas. É um trabalho primoroso. Aliás, eu vou te pedir para abrir um parênteses em relação a isso, Todos. que é uma coisa que me deixa muito triste com o ser humano. O meu voto, que o voto é secreto, o meu não foi, assim como o de várias pessoas não foram. Nós, artistas, estamos sendo massacrados por um segmento de pessoas que trazem o ódio como companheiro e a ignorância também. Uhum. Ignorância no sentido de ignorar mesmo várias coisas e talvez também a falta de interesse em saber a verdade, porque é muito fácil você repetir um discurso. E quando você repete e é um discurso disgusting, não está me faltando uma palavra, você não questiona o que você está repetindo, Sim. que é o mais grave. Então, eu sempre ajudei o Retiro dos Artistas, sou sócia do Retiro dos Artistas, vou sempre que eu posso, e acho que o trabalho, como você falou, do Stepan, é maravilhoso, incansável. Então, tem muitos colegas como eu que são frequentes, né, na ajuda e que postam na internet quando, por exemplo, tem o Natal dos artistas. Agora eu vou falar para vocês. Uhum. O Natal daqueles artistas que moram lá. Então, é muito feio, é muito triste ver quando você bota no Instagram. Vamos ajudar quem quiser colaborar. Está aqui o Pix para o Natal dos artistas que não podem mais trabalhar. Você receber recados assim, peça para o seu presidente. Você não fez campanha, peça para o seu presidente. Isso é daninho, é muito Total. daninho para quem faz, sabe? Essa criatura não pode ser feliz. Total. Então, assim, vamos separar o joio do trigo, né? Eles são artistas, e pobre e triste de um país que odeia seus artistas. Então, assim, ataquem quem pode se defender, né? Isso é que eu acho. É desumano e é desleal. Fechei. Parabéns. Todo o meu apoio. Perfeito. Porque é um trabalho lindo. Perfeito. Perfeito. Agora vamos à minha dica de leitura, que é uma homenagem a você. Será que você conhece? Esse livro eu fiz com a Angela Vieira quando ela tinha acho que 50 anos. Esse livro nasceu por sua causa única e exclusivamente. Eu tenho muito orgulho, esse livro foi um grande sucesso. Você tinha 50 aí para comemoração de 50, não foi? Foi. Por que nós fizemos esse livro? Porque todas as mulheres perguntavam, Angela Vieira, como é que você tem essa pele? Angela Vieira, como é que você tem esse corpo? Angela Vieira, como é que você é assim? Eu falei, Angela, vamos fazer um livro mostrando que 50 anos você é uma garota e vamos dar dicas. Esse livro tem um bate-papo com os médicos dela, tem um bate-papo com o terapeuta, tem bate-papo com amigos, tem dicas de alimentação, de reposição hormonal. Um projeto muito feliz. Por isso que eu não vou ser delicado em revelar a idade da Angela, mesmo ela não tendo problema, mas por isso que ela é essa mulher linda que vocês estão vendo. Por falar nisso, eu fiquei tão encantado em ver a Elô Pinheiro com 80 anos, no aniversário dela. Espetáculo. Que espetáculo, né? Um espetáculo. Que fenômeno. Ela merece o título, realmente. Ela é a nossa verdadeira garota de Ipanema. É impressionante. E ela tá linda, ela tá bonita, ela não tem nada agressivo que a faça tentar ficar mais ela jovem. Ela não tá nada entendeu? artificial. Ela tá nada. linda. E eu quero, Elô, eu quero dizer para você que eu sou totalmente do seu lado com a injustiça que você sofreu na abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, quando a música Garota de Ipanema, obviamente que é a Gisele Bündchen, mas estrela internacional, todo o meu respeito e admiração a esta grande modelo, mas quem tinha que ter desfilado a Garota de Ipanema é quem você. Tinha que riscado aquela passarela. Riscada a passarela era a Elô Pinheiro, porque Vinícius Moraes fez essa música para Elô Pinheiro. E a Gisele poderia vir linda em outro momento, mas não no momento que deveria ser da Elô Pinheiro. Bom, vamos seguindo o nosso papo, porque ainda temos muita conversa aqui pela frente. Você teve um momento da sua vida que eu era muito jovem, você fez muitas comédias boas, que eu gosto. Eu adoro fazer Peru, comédia. que eu adoro. Um clássico. Adoro. Você fez Salve Amizade, enfim, você tem várias boas comédias. O Brasil era um momento que tinha grandes comediógrafos. Eu costumo dizer que acho que os últimos grandes comediógrafos de comédia mesmo, assim, óbvio, comediógrafos, assim, que eu me lembre, é a Juca de Oliveira
ainda produzi o Caixador no Rio de Janeiro, Miguel Falabella, né? O Mauro Razzi. Tinha Mauro Razzi. Né? Mas, assim, esses grandes comediógrafos, né, não vêm se renovando. E eu sou um apaixonado por uma boa comédia. Né? Como o Trair Cossaccio a começar, 20 anos em cartaz. Era Caruso, né? Caruso né? escreve muito bem. Muito bem. Eu tenho sentido saudades desses comediógrafos. Você também ou não? Muito. E agora, como eu sou muito amiga do Caruso, eu estou implorando para ele escrever alguma coisa para nós. Imagina. Porque nós temos um grupo de amigos que se vem com frequência, dentre eles o meu querido Edvin, com quem eu fiz 3 trabalhos. Um dos maiores atores desse país. Edvin Luiz. E costumo dizer que esse talento todo vem acompanhado da maldade que ele faz comigo quando a gente trabalha juntos, porque ele me deixa em cada situação. Porque ele é tão grande que ele faz tudo enorme, né? Não, ele me dá sustos. Te dá susto? Na coxia, ele faz coisas horrorosas. Durante o espetáculo? Comigo. Ele faz coisas horrorosas comigo. Edvin, falei. Faz coisas horrorosas comigo. Mas é um grande ator, um grande parceiro e um grande amigo particular. Sim. E nós somos muito amigos. Sandra Pera, Caruso, eu e Edvin, e a gente está enchendo o saco do Caruso para ele escrever uma coisa para nós 4. Você imagina uma comédia com vocês 4. Pois é. Imagina. Um espetáculo que eu, infelizmente, não tive a honra de ver você fazer, mas eu vi com Vivinha e Carlos Zara, Vavilme e Carlos Zara, o Teatro dos 4, que é o Love Letters. Eu sei que você fez em São Paulo com o Erson Capri. É um espetáculo que eu adoro, na verdade, eu considero 2 monólogos, porque vocês não contracenam em um minuto. A gente não se olha. Eu não me lembro da sua montagem, porque eu não vi, obviamente, por isso que eu não posso me lembrar. Então, mas eu lembro que Vivinha e Zara eram o tempo todo sentados, frente para a plateia, era uma escrivaninha. Vocês isso, assim? Porque era a mesma direção, né? É o teatro da palavra. Foi o mesmo diretor que fez as 2 montagens? Flávio Marinho. Foi o Flávio Marinho que dirigiu. Não sabia. Falar nisso, a montagem dele da Luciana Braga é maravilhoso. Não, a histórica. Luciana Braga pegou na Luciana veia. Braga é uma coisa de um talento. Em breve ela vai estive estar aqui com ela gente. Semana passada. Falei, gênia, né? Gênia. E é lindo o caso da Luciana Braga, ela descobrir que ela canta com 60 anos. Não, e canta muito bem. Eu falei pra ela, você entrou pro Olimpo. E ela tá cantando igual ou melhor que Marília Bibi. E o Flávio pegou na veia. Ele escreveu uma coisa... E a mistura da biografia da Judy com a dela é sensacional. Você adora o Teatro da Palavra? Porque eu adoro o teatrão. Eu acho Love Letters o teatrão. Love Letters foi uma experiência maravilhosa e curiosa. Porque nós estreamos e ficamos só em São Paulo, no Teatro da Vivo, que é bem próximo, assim, na diagonal do shopping... Berrini, não é? Tem aquele shopping grande? Shopping... Eu não me lembro o nome do shopping, eu sei. Enfim. E estreamos em novembro, que é um mês péssimo. Pior mês do teatro brasileiro. Pior mês. Mas era a data que tinha, estreamos. Nós não éramos produtores. E não sei se tinha algum tempo para estrear, estreamos. Então, hoje o teatro está reformado. Ele ficou um pouquinho maior, porque era um teatro para 200 lugares. Eu me lembro que era relativamente pequeno. A gente não conseguia lotar aquele teatro. E a gente saía e olhava aquele shopping fervilhando de gente, mas fervilhando. Quase entrou para a porta, venham para cá. Quase, venham, o teatro não morde. Porque, na verdade, nós tivemos uma crítica maravilhosa, da Veja, que ainda fazia, e do jornal local, que eu não me lembro qual era. Época que tínhamos críticos, né? Época que tinha crítico, exatamente. Mas era uma crítica, assim, do espetáculo, da gente, da montagem, tudo. E o Erson foi o homem, eu falei, que eu mais casei na vida. Eu casei no teatro, na televisão. Várias vezes. E no juntos, cinema. Na Sou mais mulher dele do que do Miguel. Enfim, é um querido. Mas a gente não conseguiu fazer a lei de lá. E há pouco tempo a gente queria remontar. Merecia. É muito bonito o espetáculo. Merecia. É muito bonito. Você lida bem com a crítica? Eu lido. Eu só, como eu te falei lá atrás, eu só não lido bem com desrespeito. Mas você gosta de ser criticada? Gosto. Gosta? Gosto. E você é aquela que fica nervosa com... tem crítico na plateia. Ou não? Será que eu não me lembro se eu fico ou não? Natália tem uma coisa muito interessante, Timber. Ela... De todas elas, é a única que não está preocupada com a quantidade de público. Natália nunca me autorizou a revelar para ela quantos pagantes tinha na plateia. Já fizemos espetáculo para 15, para 5 mil. É muito curioso isso. E nunca autorizou a revelar quem está sentado na plateia de gente conhecida. Eu prefiro saber depois.
E a quantidade de público te afeta psicologicamente para entrar em cena? Eu vou te dizer uma coisa. A gente fala, putz, quando tem, né, fracasso de público, a gente fala, quando abre e toca o terceiro sinal, você faz como se fosse para 3.000 pessoas. Entendeu? Total. E é genuíno. Total. E você olha no olho do teu colega, você vê que ele está fazendo a mesma coisa. Que o prazer que tá o na arte de movimento é o atuar, mesmo. né? É E se jogar. aqueles 15 que estiverem ali tiver uma troca, eles preenchem o teatro. A gente acaba tendo o mesmo prazer de verdade, como se fosse uma reação, porque às vezes não é comédia, às vezes não é para rir, né? Mas quando é comédia, eles ficam um pouco tímidos quando o teatro Sim, está vazio sim. de rir. Mas Sim. gente entende que chegou lá onde a gente quer que chegue, entendeu? E o prazer é o mesmo. É óbvio que é muito melhor. Eu falei, o prazer é o mesmo. Não sei se essa frase é verdade, mas é um grande prazer. É óbvio que não é o mesmo. Acho que quando a gente... Não, quando a casa está cheia, é um estímulo do reconhecimento. Poxa, olha quanta gente veio ver o nosso trabalho. Mas a né? arte de atuar Mas, é uma ao paixão, mesmo né? tempo, você deve fazer um espetáculo o melhor que você pode, porque, olha, essas pessoas vieram nos ver. 16, 30... Eu Mas conversei vieram nos isso com a ver. Beth Goulart, e é muito Entendeu? quando ela fez um espetáculo sobre Butô. Eu E sei. um espetáculo que não teve ninguém. Ela falava, e eu fui ver um dia que eu fui, tinha umas 10 pessoas. E a Beth falou, eu não estava preocupada com o público, eu estava preocupada com a experiência. Ela explicou tudo do Butô. Eu acho que também vocês todos passam um pouco por isso. Tem espetáculos que a gente pensa muito, e é um espetáculo mais comercial. E tem uns espetáculos que a gente se permite experimentar. Pois né? E aí você também tem andamento do espetáculo. Porque quando o espetáculo é comédia e ele tem riso, você tem que respeitar aquele riso. Aí você tem um andamento do espetáculo. Quando o público é mais duro ou menor, porque eles ficam tímidos às vezes de rir, né? Sim. Quando eles são poucos, você apura um pouco mais o tempo do espetáculo, porque senão ele fica esgarçado. Com certeza. Entendeu? Então você tem que também estar comungando com a temperatura do público. E às vezes a gente fala, eles hoje estão odiando. Hoje a fratura Paulo exposta. e Nissete falavam muito isso para mim. Hoje não teve troca, a energia hoje estava pesada, a energia hoje estava boa. A gente sente, né, Ângela? A gente sente isso. Abre a cortina, a gente sente. E a gente foi muito feliz, e eu tive a honra de produzir junto com você o Matador de Santos, do Jobilac, que ganhou o prêmio Contigo de Melhor Texto. Eu considero do que eu vi no teatro o seu melhor trabalho. Né? Você fala isso. Você até fala, eu não pode fazer monólogo, imagina. Você fazia o monólogo na peça com 4 atores, mas era praticamente você. Uma composição sensacional. Eu acho que o Guilherme Leme te desconstruiu por inteira. Você embarcou naquela mulher com aquele cabelo, com aquele andar, com aquela voz, né? Gente, parecia uma cacatua. Era aquela peru, era uma coisa... Você acha que é o seu melhor trabalho naquilo. teatral ou é uma visão só minha? Porque eu sou completamente apaixonado por aquela mulher. São 2 trabalhos que eu acho que bateram assim em mim de uma forma muito especial. O Matador de Santas, e eu também não posso dizer que é muito mérito do Guilherme. Eu fiz alguns trabalhos com o Guilherme e adoro trabalhar com ele. E vocês têm uma parceria incrível. Uma parceria incrível. Já fizemos como ator, que é a relação pornográfica, que a Ana Beatriz Nogueira estreou no Rio, e depois eu fiz o Filé Mignon, Ótimo, que foi a turnê, foi Brasília e tudo. E eu sou muito admiradora da estética do Guilherme, da inteligência cênica do Guilherme, da cultura do Guilherme. Total. E a doçura também para até dirigir, né? Ele te leva para onde ele quer, amor. Ele está estreou agora de Adorim com a Vera Zimmermann em São Paulo. Eu tô louca para ver pelas também. fotos. Com certeza deve ser muito bom. Que Vera também é uma grande amiga dele, muito. Assim como a Holtz também. E eu vi você fazendo o espetáculo que ele dirigiu, você e Antônio Negreiros. Ele fazia. Ele fazia também, né? Ele foi para a China com a outra peça dele, que ele teve que ir, que com as meninas era Letícia, Denise Del Vecchio. Ele foi para a China? Ele foi para a China com aquele espetáculo. Como é que chamava? Que legal, eu esqueci o nome. Eram 3 mulheres, 3 monólogos. Aí por isso que ele teve que pedir a substituição a ele mesmo da personagem,
que ele dirigiu e fazia, e o Antônio Negreiros entrou. Ah, eu não vi com o Guilherme, então. Não? Eu vi com o Negreiros. Aquele espetáculo, a Lindo figurinista demais. ganhou o prêmio. Aquele cenário, aquela que Meu coisa Deus, linda. eu tô ficando muito velha, eu esqueci o nome dela. Qual é o nome dela? É uma figurinista maravilhosa. Beth Felipe. Uma figurinista, não, uma Cenógrafa. cenógrafa maravilhosa, maravilhosa, premiadíssima. Natália Lana, não. Não. Ai, meu Deus, Tem que muita- horror. Daniela Imperdoável. Thomas. Imperdoável. Imperdoável mesmo. Mas faz parte. É velhice. Acontece. Enfim, o cenário se mexia, porque E tinha aquele final, então, que 1.500 aquilo. metros De de tecido. plástico que se mexia, parecia um mar. Tinha um vento, né? Tinha um vento, tinha uns Pois é, ventiladores por era baixo, uma né? coisa, aquilo lindo demais. abria. E o Guilherme trocou, ele botou o público no palco No palco. e a gente no lugar do público. E trouxe você pra dança também, né? Que você dançava um trouxe pra pouco, dança. te resgatou. É, Essa sua elegância, essa bailarina me que trouxe tá aí pra dentro. dança, eu gostava de fazer. O Guilherme sabe tirar isso muito bem das pessoas. E ele tira, né? assim, não te dá, você começa a entrar em crise, ele não te dá a menor atenção. Você gosta dessa relação do diretor-ator, no sentido de direção de ator mesmo, da interferência? Fala, Ângela, menos, olha pra cá, vai pra lá. Ângela, tá, ouve. Ou você prefere você ir fazendo e ele apenas te dando uns toques? Não, eu gosto de ser dirigida. Eu gosto do processo de criação. Assim, e eu sou às vezes meio tímida, você sabia? Jura? Em cena? Não, no processo de criação. É. Durante os ensaios? Eu sou muito crítica comigo, muito crítica. E isso às vezes me atrapalha. Então, eu às vezes quero dar e não sai. E aí eu começo a ficar nervosa, porque Gente, porque eu nunca gosto percebi. de ser dirigida. Eu Entendi. falo assim, meu Deus, se eu não der, ele não vai saber. Ou ela não vai saber, quem estiver me dirigindo. Ou não vai dizer tá bom, ou vai dizer tá mais, ou vai dizer menos, né? Mas é um processo que eu... Perdão, eu começo assim, depois eu vou Se ficando... soltando. Vou me soltando, mas o Guilherme não teve isso. Mas se o diretor te leva para um caminho que você não acredita, você questiona ou você executa o que ele está te pedindo para experimentar? Eu experimento, e aí também tem a nossa coisa, a nossa intuição, né? Porque a personagem é sua, Sim. a personagem passa a ser sua. Então, tem uma coisa da intuição, o que não quer dizer que essa intuição seja a melhor coisa. Há que se experimentar se for pedido, eu sou a favor de. Mas eu custo a entrar um pouco, eu preciso ficar menos tímida. Que interessante. Agora, você vê que loucura eu ter timidez com aquela coisa fechada, com a pessoa que está ali comigo. Não tenho timidez com o público, não tenho timidez. Eu sou uma atriz que se joga, mas no processo de criação eu fico... E essa timidez, ela acontece tanto no teatro como também na televisão? Não, ou só televisão não. Televisão não. Não. Televisão É não, até do porque teatro, é o não dá tempo de processo. ter fricote. É, porque a televisão... Porque, ó... é. Vamos, Não dá. então, ao quadro dos mandamentos, porque eu quero muito saber a sua opinião, se você concorda ou discorda dos meus mandamentos. No meu livro Ser Artista, eu fiz os 15 mandamentos, o Arnaldo Bloch, fez muito sucesso, as pessoas gostaram muito, que são os mandamentos que eu considero importante para um ator, né, profissional ter na consciência dentro do desenvolvimento da carreira. Eu vou botar de 5 em 5, eu vou ler. Você pode concordar com tudo, discordar do que você quiser ou até me sugerir coisas. Tá bem. Tá? Vamos aos 5 primeiros. Amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás teu espetáculo e teu público, honrarás teu texto e sua fala e não matarás o talento. Sim, o primeiro, claro, né? Porque é o que a gente escolhe na vida. Não tomarás, acho engraçado isso, não tomarás, não fale mal das colegas. Verdade, guarde para si suas coisas. Às vezes você pode magoar a pessoa mesmo sem ter intenção. Ou seja, segura a sua onda. Santificarás teu espetáculo, teu público, claro, estamos ali para isso. Honrarás teu texto, fala sim, com algumas vezes a gente bota umas coisinhas que outra ali, mas nada que seja desrespeitoso. E nada que mude a estrutura. Não, de jeito nenhum. Então você concorda com tudo que está aí? Não matarás o talento? Como assim? Isso eu não entendi isso. É porque você, às vezes, pode se auto-sabotar. Você tem o talento e você tem que honrar o seu talento. Tem muito ator que tem talento, mas ele se perde na vida, ele mata o talento.
Ah, importante mesmo É isso. quase que uma inteligência Ou emocional. Ah, é. Ou É ter seja, inteligência fique atento a emocional. você mesmo. Definiu. Adorei. Meu próximo livro vou dar essa dica. Vamos ao segundo quadro. Não cometerás atos mesquinhos. Claro, Não na roubarás a vida. cena conscientemente. Claro, Não mentirás na rede. Não claro. cobiçarás o papel do próximo. Mais ou menos. Adorei a sinceridade. Respeitarás tua vocação. Claro, que às vezes você não cobiça de propósito. Fala, ai, adoraria fazer É essa inconscientemente, personagem. né? Com todo Mas respeito. não é com uma Não é energia para falar. maldade. Sim. Tomara que o coleguinha fique resfriado. Sim. Não é isso, entendeu? E vamos ao último quadro, então. Adorará a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causas e não te compararás. Vamos lá. O que é adorará a formação? É você idolatrar a formação, você ter consciência de que como é importante você se preparar na vida. Ah, né? sim, sim, sim. Sim, para tudo Pra na tudo. vida, Porque eu independente falo, da carreira. Não basta só ter o talento e a vocação. Você tem que sentar numa mesa. Se você, ok, tem atores que falam assim: eu não gosto de fazer teatro. Mas não dá para você não ler Shakespeare, concorda? Claro. Não dá para você não conhecer a obra do Nelson Claro. Rodrigues. Não dá para você conhecer quem são os nossos grandes comediógrafos, quem são as nossas Lógico. referências de autor. E tem ator que vai executando, mas ele não estuda. Caiu de paraquedas, tirou, né? E eu acho que Em algum momento ele vai ficar numa lacuna. vai ficar, em algum momento vai ficar numa loucura. Então, eu acho que a É. formação tem que ser idolatrada, tem que ser adorada nesse É. sentido. Porque mesmo que não seja isso, eu não tenho uma formação de teatro Mas você buscou a convencional. carreira, o desenvolvimento da Eu carreira. fui fazendo e aprendendo, Você fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo. Exatamente. Entendeu? Por isso que você atua no teatro, no cinema e na televisão. Então, Claro. mas é importante que, assim, e eu tive sorte de trabalhar com pessoas muito talentosas e muito importantes, e eu comia com os olhos o que as pessoas Sim. faziam e abria os ouvidos para. Cécio, como eu te falei, falou, vai ler isso, vai ler aquilo, vai ler. Lá, lá, lá. Então, eu tive bons anjos de Cécio fez um guarda. espetáculo com a Tônia Quartet, que era maravilhoso. Ah, maravilhoso. 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 Alguma Não observação explorarás mais? teu filho? Não vou explorar minha filha nunca. Isso é, não para vocês, isso é a mãe de ator mirim que eu coloco. Não explore o seu filho comercialmente. Mãe de ator mirim. Eu sou a favor, Ângela. Segurem as suas. Criança, para mim, tem que estudar e brincar. É. Não é a rima de família. É. E tem que saber se ela tem talento e vocação para seguir. Muitas vezes é o desejo do pai ou da mãe. Não, há que ter, eu estou falando sério agora, há que ter cuidado, Tem que porque ter cuidado. é criança e você é responsável por aquilo. Com certeza. O que elas ouvem, o que elas passam e o que elas veem. Há que ter muito cuidado Muito. e respeito com uma criança, de verdade. Dominarás teu corpo. Isso eu vou tirar onda. A vida inteira, né? Aquela que tira onda. Lutarás por causas sempre Sempre. e não te compararás. Não é inteligente. Que é uma das minhas maiores lutas. Não é porque às inteligente. vezes as pessoas se comparam demais. Por que comigo e não com... Por que não é inteligente, né? Não é inteligente porque cada um é um. Eu acho que você pode olhar o outro, o que ele tem de bom, você perceber e ver se você também tem. Isso aí. Se você pode aprender. Mas comparação, eu acho que não te leva a É lugar maléfico nenhum. demais. Não, fica uma coisa estagnada ali, Perfeito. patinando no gelo. Nossa, adorei suas análises. Adorei. Estamos chegando ao fim, mas ainda temos algumas perguntinhas que eu quero falar alguns assuntos com você que eu acho importante. Eu não posso deixar de falar do Miguel Paiva. Né? Um dos maiores cartunistas desse país. Acho que é o seu grande parceiro. Amor da minha Um vida. grande autor. É. Né? 21 anos no casamento, mas eu acho que é muito mais do que um amor. Vocês têm uma parceria que é profissional também. A gente tem uma troca. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que é a relação Ângela Miguel, profissional, a atriz e esse autor. Vocês veem as coisas juntos e vocês conversam tudo juntos? Sim. Assim, antes de eu namorar o Miguel, eu conhecia o Miguel e o Miguel era meu amigo. Ah, não sabia. Vocês tinham uma amizade mesmo? A amizade se estreitou quando nós passamos a frequentar a mesma academia. Aí nós ficamos amigos mesmo, sem o menor interesse. Eu solteira, ele ainda casado, ele se separou, continuamos assim amigos, mas muito amigos, muito amigos. Interessante. Então, eu era fã do Miguel, desde sempre.
antes de ser amiga dele. Quem não foi fã Quem não da foi fã da Radical Chic? Quem não foi? Do gatão da Do Radical. gatão na meia-idade, Quem né? não foi, né? E ele teve... Miguel publicou na Itália outras personagens que não vieram para o Fez a exposição agora em Brasil. Portugal. Fez uma exposição que foi indicada pela Time Out como a primeira coisa a se ver dentre 50 no E mês. para quem não sabe, isso é muito significativo em Lisboa. Muito. É que a gente tem um país que às vezes não... Olha, às vezes as coisas estão na cara, mas não vem. Mas, enfim. E então, quando eu comecei a namorar o Miguel, foi uma surpresa. Foi num camarote da Brahma. A gente entrou amigo Em pleno carnaval. e saiu meio ficante, né? E eu estava com 50 anos, eu estava fazendo 50 anos. Ele fez o convite da minha festa de 50 anos. Eu dei uma festa bonita, você foi, né? Eu fiquei doente. Você não foi? Você fez uma casa de festa, eu tive Foi. 40 graus nesse dia. Eu achei que tinha foto com Não. você. Eu fiquei doente, eu nunca porque você não mais podia esqueço não ir. disso, que eu fiquei arrasado. Foram os amigos, foi uma delícia. Você alugou uma a casa de festa, Foi. todo mundo falou nessa festa, eu tive 40 graus de febre nesse dia. 250 pessoas, a gente... É uma das coisas que eu Regina mais Braga lamento na dançava minha como vida. se não tivesse Pois amanhã é. descalça, jogou... Foi uma delícia. E o Miguel fez o convite, enfim... Quando a gente começou a namorar, eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. Tem muita intimidade com ele, sei muita coisa da vida dele. Isso não vai dar certo, não. E até hoje a Cissa Castelo, mulher Nossa de Antônio grande Graça, amiga, que é minha querida, grande amiga, uma fala ótima assim, produtora de imagina, elenco. chegou para mim e falou, será que eu namoro Miguel Paiva? Será que eu não namoro? Eu falava, garota, você é muito burra, claro que você tem que namorar Miguel Paiva. E aí, enfim, e nós transitamos assim nas mesmas coisas, Miguel é 2 anos só mais velho que eu, na mesma geração, temos alinhado o mesmo pensamento político, mesmo pensamento para os filhos. A gente tem muita parceria. E muita troca artística, né, Ângela? Muita. E muito tesão. Que é importante. Eu costumo dizer isso, porque sempre que uma amiga minha que falou, tesão não, porque eu falo, nós somos muito amigos, a gente é tesão não. Adoro a Ângela, que não tem hipocrisia nenhuma. Pá! Você, até falando nessa parceria, mas você tem uma relação muito discreta com as redes, e que eu gosto disso, até porque eu não gosto da superexposição, mas eu não vejo nas redes você fazer uma exposição do seu casamento. Isso é uma opção sua de você ser o mais low profile possível? Você gosta desse posicionamento? Porque eu acho que tem algumas coisas que eu acho particularmente que não interessam ao público. Não tem que dividir com o público, né? O público tem que dividir o seu trabalho, né? Você faz uma matéria, por exemplo, como a gente já fez, eu fiz uma das matérias na minha Casa da Serra com a Angélica, eu fiz 4 programas estrelas. 4? 4. E não fiz o 5º porque eu não podia. Eu falei, gente, eu tenho que receber um adendo no meu contrato. Eu era contratada na época. E aí, então, é assim, é muito... Eu não tenho essa ansiedade. A gente fez o programa lá em casa, mas era um programa que tinha um mote, que eu não me lembro mais qual é, mas como nós estávamos lá, e aí o Boninho falou, vamos gravar aí, é bonito o lugar, e verde. É tão lindo lá, né? É, muito bonito. Tão lindo. Mas a gente tem uma coisa muito tranquila, sabe, Marcos? Muito bom. Ângela, o que você ainda não fez que você tem na sua cabeça que você fala assim, isso eu quero ainda fazer? Ou você não tem nada específico que você queira fazer, a não ser voltar ao teatro, ao palco, você está louca para voltar, obviamente, está pesquisando, mas você tem, assim, uma personagem específica, algum texto específico, alguma coisa que você realmente você ainda fala, isso um dia eu vou fazer? Não. Eu tenho vontade, como você falou e sabe, de voltar ao teatro, porque eu não faço teatro há 6 anos. 5 para 6 anos. É muito tempo. Já tem tudo isso? Já tem tudo isso. É muito tempo. É muito tempo. Eu nunca fiquei tanto tempo. Porque aí você tira 2 da pandemia, porque na história é o seguinte, eu deveria ter... Eu estava ensaiando um espetáculo quando começou a pandemia, com direção do Vitor Garcia Peralta, Denise Del Vecchio, do José Sinisterra. Um texto maravilhoso chamado Cerco de Leningrado, para 2 atrizes. Maravilhoso. Nós ensaiamos durante 1 mês e meio na minha casa, trabalho de mesa, já tínhamos alugado o espaço para levantar o espetáculo, ou seja, sair da mesa para a marcação no palco, já tínhamos pago, nós éramos 4 produtores, eu, Denise, Sérgio e Vitor. E veio a pandemia. Veio a pandemia, a Denise ficava durante a semana na minha casa, ela é de São Paulo, ela ia sábado de manhã, voltava segunda de manhã.
Dia 16 de março nós paramos. Já tínhamos o Sesc Ginástico, uma verba do Sesc e nunca mais conseguimos voltar. Porque se perdeu, a verba foi destinada para outra coisa E aí depois. cada uma para um lado. Cada uma para um lado. O ginástico entrou numa obra enorme. Enfim, Sérgio Saboia era o quarto sócio produtor. Eu, Vitor, Denise e Sérgio. E nunca mais conseguimos voltar. Então, ficou um grande vazio em mim, porque a gente estava ali, né? Debruçado naquilo, tendo uma alegria É uma frustração muito grande imensa. quando a gente para uma produção que a gente adora. É E horrível. aí, eu não sabia o que, não sei o que, e agora eu e você estamos. Vamos achar. Vamos achar. Vamos achar. Você tem alguma coisa que você fale, algum arrependimento, assim, isso eu não deveria ter feito, ou você tenha feito, assim, que pena que eu fiz, alguma coisa que você realmente se arrependa ou não? Tudo Olha, que você fez. Eu certamente sei, mas eu não vou saber o fato. Certamente eu sei que eu não tenho arrependimento nenhum de não ter feito alguma coisa, ou de ter feito alguma coisa. Mas como é que você perguntou depois o resto da pergunta? Então, assim, você não deveria ter feito, ou você fez conscientemente que aquilo não era para você e você se arrependeu drasticamente? Não, nunca me arrependi drasticamente. Tive arrependimentos assim de equívoco, de falar assim, poderia ter ido por outro caminho, mas nada que fosse grave ou que prejudicasse alguém ou que me prejudicasse a esse ponto. Sim, que eu acho que esse é o grande lance, né? Que a gente não se auto-sabotar. E a gente Por exemplo, eu te dei hoje um exemplo na entrevista em relação àquela novela. Se eu tivesse num momento, perfeito, tomaria outra atitude. Perfeito. Eu acho que, inclusive, essa situação é um grande exemplo. É um grande exemplo. É um grande exemplo. Bom, antes de você terminar recitando, né, nós temos aqui uma lembrança para você, mas eu tenho uma pergunta sempre final antes dessa lembrança, que é: você tem alguma coisa que você gostaria de me dizer que você nunca tenha me dito? Seja ela qual for. Não. Até o meu ciúme eu sempre explicitei. Sempre explicitei meu ciúme. Agora eu vi a Marília falando para mim. Marília um dia olhou para mim e falou assim: eu queria você, mas era só para mim. Tá vendo? Eu não cheguei a esse extremo. Ela era um pouco mais, né? Possessiva. Ângela, mas eu sempre falei se eu tinha... Isso é para suas caminhadas na o que lagoa. Isso? A nossa ecobag é para você abrir. Ai, que bom. A nossa ecobag para você comprar no Ai, que delícia. Eu uso mesmo, Usa sabia, mesmo? né? Porque que bom. Eu faço exercício. E esse é o nosso amuleto que eu mandei fazer, que são os Mastros de Teatro, que é do nosso cenário, para te dar sorte. Opa! Que você lembre Vai me dar. sempre da gente usando esse amuleto. Obviamente que as atrizes adoram receber. Claro. Esse é o nosso amuleto do amor, para quem a gente quer muito bem. A gente quer bem a todo mundo, mas a gente tem os amigos, sim, que a gente ama de paixão. E a Ângela está aqui e ela é minha amiga de paixão. E você sabe uma coisa? O que eu acho muito legal na nossa amizade é tudo na gente é natural, seja para um lado ou para o outro. A intimidade da gente pressupõe isso. Então é muito calma a nossa amizade. Amém. E para terminar... Você vai terminar lendo alguma coisa, eu quero saber o que você trouxe pra gente. Já peguei. Eu trouxe uma coisa micra, mas de um grande poeta que é o Leminski. Nossa, Leminski, gente. Todo mundo tem que ler. Amo. E é uma coisa muito pequena, mas é tão bonitinha. Quer dizer, bonitinha, não é muito bonita. Eu tem adoro que botar poesia. óculos. Adoro poesia. Inclusive, gosto da poesia contemporânea. Eu adoro a Elisa Lucinda. Elisa é um espetáculo. Você sabe desde quando que eu acompanho a Elisa? Quando Rodolfo Botino era vivo, tinha um restaurante chamado Madrugada em Botafogo. Sorocaba, se eu não me engano. E a Elisa... Frequentei muito com a Isabela Garcia. Isso. Nós éramos todos muito amigos. E todos mais jovens. Todos garotos. Não tinha isso para ler, enfim. Mas era bom. Sem óculos não sou ninguém. É porque eu estou de lente de contato. A lente corrige a minha miopia. Quando eu estou sem lente, o míope enxerga de perto. Ângela, querida, então vamos lá. Vamos ler a poesia do Leminski. Estou louco para ver. Vamos. É uma poesia pequena chamada A Lua no Cinema. A Lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que, quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha,
Ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste: amanheça, por favor. Ah, que lindo, gente. Não é lindo? Bárbaro. Leminski, né? Leminski. Ângela, muito obrigado. Eu sabia que o nosso papo ia ser ótimo. Ai, que Você é bom. uma mulher inteligente, brilhante, Imagina. objetiva, esclarecida. Uma conversa extremamente esclarecedora, muito, muito, muito produtiva, né? Com muita verdade, como é a sua personalidade. Eu só tenho que te agradecer. Fica aqui meu carinho, minha admiração, meu respeito, né? Meu desejo que tudo flua de melhor na sua vida, minha gratidão, porque eu sou muito grato a vocês, como eu falei, e meu amor acima de tudo, porque eu acho que sem isso a gente não é nada. Um beijo, eu te Marcos, amo. Obrigado. Eu amo você e muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito à vontade. É como se eu fosse assim da sua família. E você é da minha família. E vocês, até semana que vem, quarta-feira, às 8 horas, no Ser Artista Podcast, no canal do YouTube, em todas as plataformas digitais. Com certeza, mais um grande papo com uma grande atriz, um grande ator, ou um diretor, ou um roteirista. Seja lá quem for, você vai adorar. Um beijo.